Quer uma aula completa de China, aspectos naturais, humanos, econômicos, geopolíticos? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Vocês também estão ligados, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho sobre China. Vamos lá, ó. Se você quer ter acesso a isso e a muito mais sobre outros continentes, né? China, África, América Latina e tal, e também atualidades, para se manter super bem atualizado, manda bem na sua provinha, já se inscreve no canal, super importante, deixa seu like, isso ajuda bastante na relevância do vídeo, deixa no comentário também, quero saber o que você está achando, dá um feedback positivo, negativo e tal, com respeito, claro, e vamos partir para nossa aulinha. Lembrando que tem vários temas aqui no canal, beleza? Bom, gente, seguinte, ó, a gente vai discutir hoje sobre ela, a China. Nossa, professor, achei que fosse o estômago. Não é, é a China, tá? Nossa China aqui, esquemática. Mas nem tá tão diferente, vai dar a realidade, beleza? Quando eu falo pra vocês de China, por que ela é super importante? Claro, porque é um dos países mais importantes geopoliticamente hoje do mundo. Eu diria pra vocês que rivaliza hoje com a Rússia e com os Estados Unidos. É a maior produção industrial, é a maior população mundial, é uma das maiores reservas de carvão mineral do mundo, é um dos países mais poluentes, consequentemente, é o país liderança da quarta revolução industrial, tecnologia 5G, trava uma guerra comercial, uma guerra tecnológica ali com os Estados Unidos. Então tem muita coisa importante, tanto para o mundo quanto para a sua provinha, para o seu vestibular. Pra gente entender a China, claro, eu não posso continuar, vamos falar das questões históricas e tal, que eu sei que vocês até gostam um pouquinho mais. Mas a gente sabe que a gente tem que conhecer um pouco o território chinês, e tem que saber também, galera, algumas características relacionadas ao seu relevo, à sua vegetação e tal. Então, nesse início de aula, eu vou falar para vocês sobre os aspectos naturais da China. Quem é a China e os seus aspectos naturais. Esse aqui é o nosso mapinha da China. Nossa, professor, que legal! Ó. Eu vou dividir com vocês aqui, ó, em 4 regiõezinhas, tá? Daqui até aqui assim, mais ou menos. Aqui uma outra região, aqui uma outra região, aqui uma outra região e aqui uma outra. Vou colocar números aqui, tá, para representar. Aqui a região de número 1, 2, 3. Opa! 3, 4, 5 e 6. Essa região de número 1, que eu coloquei aqui para vocês, é uma região super importante que eu vou chamar de região de Xinjiang. Professor, o que é essa região do Xinjiang? Essa região do Xinjiang, aí já vê mais para frente nos aspectos humanos, mas ela tem uma característica bem importante, que tem uma minoria que aqui vive, uma minoria chamada de uigures. Professor, quem são esses uigures? São muçulmanos que vivem na China. Para vocês terem uma noção, já vai começar alguns aspectos aqui, né? Existem denúncias, e confirmadas mesmo, tá? De campos de concentração uigures. A galera que mora aqui nessa região, lembrando que essa região, galera, é um baita deserto, tá? Aqui a gente vai ter o famosíssimo deserto de Gobi, tá? Essa região que tem um baita deserto, ela tem um movimento separatista que ali existe. Por quê? Porque os uigures, eles não se sentem representados pelo poder chinês. Ele fala que a população chinesa, o governo chinês, aliás, principalmente depois da Revolução Chinesa de 1949, só liga para a população que mora aqui no leste da China. Mas os muçulmanos, além de não serem representados por aquele poder político, ainda sofrem perseguições étnico-religiosas. Ou seja, o negócio é bastante complicado, tá bom? Mas a gente não pode desconsiderar que aqui tem uma coisa bem importante, principalmente para os chineses. Lembrando que a China é a maior produção industrial. E quando você tem a sua economia baseada na indústria, você precisa muito de matéria-prima e de combustível. Aqui é uma baita reserva de petróleo, tá? Uma baita reserva de petróleo nesse noroeste aqui da China. A região de número 2 é uma região que talvez vocês conheçam, é a regiãozinha do Tibete. Professor, eu conheço porque tem o tal de Dalai Lama que mora aí, não é? Exatamente, tá? Essa região de número 2 é uma região, galera, também, olha como os chineses já começam mal o negócio, né? Aqui nós temos o povo tibetano, os tibetanos aqui vivem. Lembrando que na China a gente tem uma diversidade étnica muito grande, mas esses dois povos, eles não se sentem chineses, tá? Nunca se sentiram chineses, aliás. Os tibetanos que aqui vivem, eles também são outros povos separatistas. Eles não querem pertencer ao Estado chinês. Só por que a China não dá logo independência para essas regiões? Primeiro porque a China teme um efeito cascata, ou seja, dou independência para esse aqui vai querer, depois Taiwan vai querer também, depois Hong Kong vai querer, enfim, vai dar uma confusão geral. E também porque existem alguns recursos importantes aqui. Aqui nós temos, por exemplo, uma região super importante sendo disputada entre alguns povos,
entre Paquistão, entre Índia e entre China, que é a região da Caxemira. A Caxemira fica mais ou menos por aqui, assim, ó, na confluência com os outros países. É uma região que, para vocês terem noção, envolve até disputas de armas nucleares. Paquistão e Índia rivalizam por esse território a partir de armas nucleares. A China tem um pedacinho, que fica justamente na região do Tibete. Para que eles querem tanto esse território assim? Porque ali é uma região um pouquinho mais plana, lembrando que a gente está falando aqui de uma região extremamente montanhosa. Todo o sudoeste da China ele vai ser dominado aqui por dobramentos modernos. Professor, sério? Seríssimo. Quais são os dobramentos modernos que existem aqui no sudoeste da China? É ele, o famosíssimo Himalaia. O Himalaia presente aqui no sudoeste da China. E a região da Caxemira é a região um pouquinho mais plana. Então, sempre que quer ter algum tipo de troca comercial vai entre Índia e China, geralmente é pela Caxemira. Além do mais, a gente sabe que nessas regiões, as riquezas hídricas elas são bastante significativas. Nós temos um rio que nasce aqui na região do Tibete, chamado de Rio Azul, ou Rio Yangtze-Kiang, que é o nome chinês do rio. E mais para cá existe um rio chamado de Rio Indo, que é um rio que é disputado por Índia, por Paquistão, enfim, a riqueza hídrica é uma coisa bastante significativa, tá bom? Então nós temos aqui, ó, Xinjiang e aqui nós temos o Tibete. E para finalizar essa nossa primeira lousa, nós temos a região de número 3. A região de número 3, que é a região da Manchúria. Nossa, professor, nas aulas de história acho que eu já ouvi falar nessa Manchúria, né? Creio eu que já. Por quê? Essa Manchúria, região do nordeste aqui da China, é uma região super importante historicamente pela presença dos recursos minerais que ali existem. Nós temos aqui uma das maiores reservas de carvão mineral do mundo. E, aliás, é um carvão mineral, galera, de boa qualidade. Boa qualidade. É um carvão mineral que a gente vai chamar de hulha, ou também carvão coqueficável, que é aquele que é mais utilizado nas siderúrgicas, termoelétricas, tudo tal. Aqui, para vocês terem uma noção, tamanho da importância, os japoneses no século XIX, eles invadiram essa região da Manchúria no nordeste da China, justamente buscando o carvão mineral que aqui existia. Lembrando que o Japão ele passou por uma rapidíssima industrialização no final do século XIX, só que os japoneses têm uma carência, né? Qual? Matéria-prima. O japonês não tem matéria-prima, o Japão não tem petróleo, gás natural, essas coisas. Então, no final do século XIX e começo do século XX, eles adotaram uma medida bastante imperialista e começaram a dominar uma série de outros países, inclusive a região da Manchúria. Só que lembrando, carvão mineral é um combustível fóssil, portanto é um combustível não renovável. Quando você queima matéria orgânica, um combustível fóssil, ele vai liberar CO2. E daí, professor? E daí que isso vai fazer, galera, com que a China seja um país extremamente poluente. O carvão mineral dos combustíveis fósseis é o combustível sem dúvida mais poluente. Polui mais que petróleo, mais que xisto, mais que gás natural. A China, ela convive, galera, com situações assim, das pessoas terem que sair usando máscara todos os dias, tal. Tanto que a China hoje que é signatária do Acordo de Paris, que é um acordo que promete reduzir as emissões de gás carbônico para a atmosfera, é o país que mais investe em energias renováveis. Presta atenção que isso é super importante. A China é signatária do Acordo de Paris, firmado lá em 2015, e ela é o país que mais investe em energias renováveis, energias não poluentes, ou pelo menos menos poluentes, né, do que a que existe hoje. Só que mesmo assim, a situação ainda é bastante grave. A China é a maior produção industrial e queima muito carvão. Para vocês terem uma noção, durante as Olimpíadas de Pequim em 2008, eles tiveram que parar toda a atividade urbana industrial durante semanas para que dispersasse um pouco os poluentes da atmosfera, para que fosse possível ter Jogos Olímpicos. Senão a galera, imaginou, tá nadando lá, morre asfixiado, tá? Essa é a situação na China, principalmente nas grandes cidades. Beleza? Galera, tira um print aqui, ó, que eu vou apagar a lousa para descrever as outras regiões. Pegando aqui, ó, além do Xinjiang, além do Tibete, além da Manchúria, nós temos aqui as grandes planícies orientais. De verdade, galera, a grande ocupação humana da China. Se eu mostrar para vocês um mapinha de densidade demográfica, a gente vai ver que nessa porção aqui oeste, praticamente pouca população, pouca densidade demográfica. Aqui nós temos, ó, metade da China praticamente, 5% da população chinesa, é muito pouquinho. Aqui, galera, mais uns 5% e aqui 90% da população. Isso aqui é a região densamente povoada da China, as planícies orientais. E essas planícies, elas recebem nome, galera, de acordo com os rios que atravessam essas regiões. Então, por exemplo, ó,
Tem um riozinho que nasce aqui no deserto de Gobi, tá? Na região do Xinjiang, e vem atravessando, vem atravessando, vem atravessando, que é um rio chamado de Rio Wangho. Ah, entendi, eu vou ter que decorar o Rio Wangho. Não vai, tá? Porque você pode pensar também como o Rio Amarelo. Rio Amarelo. Então, aqui, essa planície, ela vai ser chamada de planície do Amarelo. Professor, mas por que Rio Amarelo? Justamente por ele ser amarelo. Não, professor, não existe Rio Amarelo. Existe, tá? Professor, mas como que esse rio, né, chamado Rio Wangho, Rio Amarelo, ele tem essa coloração? Porque, primeiro, ele nasce numa região desértica. E aí, todos os sedimentos aqui do deserto, eles vão depositando nesse rio Wangho. Esse rio, então, ele fica cheio de sedimentos, fica com uma coloração meio barrenta. E, para piorar, vários desses sedimentos são do mineral enxofre. E o enxofre, ele dá uma coloração amarelada para o rio. Então, ele fica com uma característica, galera, bastante própria dele, tá? É um rio cheio de curvas, é um rio cheio de meandros. Só que esse enxofre, o que ele faz? Quando o rio ele fica cheio, esse enxofre transborda e o enxofre é um mineral muito rico, muito bom para a agricultura. Isso vai fazer com que a gente tenha na China um dos solos mais férteis do mundo, que é o solo de Loess. Ou seja, todas essas regiões aqui da planície do amarelo, elas são ótimas para a prática da agricultura. Você pode plantar trigo, você pode plantar soja, o que, aliás, olha que interessante, né? Professor, mas soja, a China, ela tem muito espaço, então, um clima muito bom, um solo muito fértil para plantar soja. Quando a gente fala da agricultura brasileira, o Brasil é um grande exportador de soja para a China. Por que a China quer a nossa soja, então? Eles não podem plantar no território deles? Poderiam. Mas sabe o que eles querem? Eles não querem exatamente a nossa soja, os nossos produtos agrícolas. Eles querem a nossa água. Olha que super importante. Isso é um conceito chamado de água virtual. É o quanto que você gasta de água, direto ou indiretamente, para produzir determinado produto. A gente sabe que a China existe uma pressão demográfica muito grande. Praticamente 1,4 bilhão de habitantes. É muita gente. Ou seja, a China não pode ficar desperdiçando água com a agricultura. O Brasil pode. Pode, entre aspas, né? Aqui, para vocês terem uma noção, no Brasil, mais ou menos 72% do total de água que a gente utiliza é só para agropecuária. E grande parte disso para abastecer o mercado externo, para abastecer a China, por exemplo. Então a China, ela não está afim necessariamente da nossa soja. É que eles não querem gastar a água deles produzindo soja. Então eles compram indiretamente a nossa água. É um conceito chamado de água virtual. Belezinha? Ok. Então nós temos aqui a planície do amarelo. Temos um outro riozinho que nasce mais ou menos por aqui, assim, e vem vindo zéu, tá. É um rio chamado de rio Yangtze-Kiang, ou, facilitando para vocês, o famosíssimo Rio Azul, tá? Então essa planície é chamada de planície do Azul. Percebam que há uma diferença aqui, Aqui eu tô falando de uma região mais plana que está desaguando numa região mais plana. Ou seja, isso é um rio de planície. É um rio bastante cheio de meandros, cheio de curvas, com velocidade da água menor e que consegue levar e depositar esses sedimentos ali na borda. Já o Rio Azul, não. O Rio Azul, primeiro, não tem deposição de sedimento dele. Aqui eu tô falando, ele tá nascendo no meio do Himalaia. No máximo, o pé grande não, né? O Yeti tá ali fazendo alguma coisa no rio. E ele deságua numa região baixa. Ou seja, é um rio que nasce aqui no alto e que, aliás, o lugar mais alto do mundo, né? Que é o Himalaia. E que deságua numa região bem baixinha. Perfeito para ser um rio de planalto, o rio que tem bastante quedas d'água. A China, se tem uma coisa que eles precisam, é de energia. O que a China fez? Fez aqui, uma barragenzinha e construiu só a maior hidrelétrica do mundo. Na planície do Azul, a gente vai ter a usina hidrelétrica de Três Gargantas. Isso aqui que é essa usina hidrelétrica de Três Gargantas? É a maior hidrelétrica do mundo, localizada no Rio Azul. Mas a maior hidrelétrica do mundo não é Itaipu? Os chineses superaram a gente. Itaipu foi construído em 1973, mas olha só, eles superaram a gente em tamanho da construção, em gasto de concreto, dinheiro, tudo tal. Mas nós ainda temos a usina hidrelétrica mais produtiva do mundo. Itaipu é mais antiga, Itaipu é menor e mesmo assim gera mais energia elétrica do que Três Gargantas. Se ferraram, chineses. Beleza?
Ou seja, hidrelétrica de Três Gargantas. Lembrando que um dos gargalos econômicos para o desenvolvimento econômico da China é justamente a sua carência de energia. Não porque falte, mas porque eles consomem demais. Tem muita gente e muita indústria, tá bom? E, para finalizar, aqui nós temos um rio chamado de Rio Sikiang. Alguns também chamam de Rio Vermelho, tá? Mas eu vou colocar para vocês aqui, ó. Sikiang. Não confundam Xinjiang com Sikiang. São nomes diferentes. E lembrando também, galera, que você pode encontrar várias grafias para as mesmas informações. Por exemplo, às vezes escrevem Si-Kiang. Às vezes esse Si pode ser com C. Por quê? Porque não existe uma tradução totalmente perfeita do chinês para o português. Meio que assim, a gente traduz o que a gente entende. Tanto que, por exemplo, a gente fala Mao Tse-tung, é uma figura histórica importante que vocês vão ver na China. Eu já dei aula para um chinês e quando eu estava falando, ele falou, professor, não é Mao Tse-tung, está escrevendo totalmente errado, porque é Mao Zedong. De verdade, galera, não sei exatamente, mas fica tranquilo que eu não sei, o vestibular também não vai exigir, não, você escreveu Sikiang e não Si... Relaxa, tá? Aqui nós temos a planície do Sikiang, que de ponto mais importante está mais relacionado ao clima dessa região. Aqui a gente vai ter uns ventos super importantes, que eu vou falar para vocês na próxima lousa, um vento chamado de vento de monções. Isso vai fazer com que essa região seja extremamente úmida, principalmente no período de verão, e aqui nós temos a produção muito significativa de arroz. Então, ó, essa região de um clima mais temperado, mais típico da produção de trigo, soja, produtos assim, cereais, e aqui nessa porção sudeste, uma região extremamente úmida, graças à presença dos ventos de monções, que eu já vou mostrar para vocês o que é uma região alagadiça, ótimo para a produção de arroz. Aliás, galera, vocês já pararam para pensar, por que no Sudeste Asiático tem tanto arroz? Pensa numa comida japonesa, cheia de arroz. Pensa numa comida chinesa, cheia de arroz também. Por quê? Porque o arroz ele está muito bem nessas regiões alagadiças. Como é típico do Sudeste Asiático, esse vento de monções que faz com que nessa região, durante o verão, seja o clima mais úmido do mundo, eles vão ter uma produção muito favorável de arroz nessa região. Uma região muito alagadiça, favorável à produção de arroz. Tudo bem, galera? Essa pequena apresentação. Sikiang, Tibete, Manchúria, planície do amarelo, planície do azul e planície do Sikiang, também pode ser chamada de planície do vermelho. Certo? Tira um print aí, ó. Pensando então agora, galera, em outras características naturais ali da China, eu vou dividir com vocês em algumas regiõezinhas, tá? Vou dividir com vocês aqui, aqui, e agora não que nem eu tinha feito antes, mas aqui assim. Nós temos essa região de número 1, que nem eu já tinha comentado com vocês, aqui uma região onde a gente vai ter um deserto gigantesco, o chamado deserto de Gobi. Um dos maiores desertos do mundo, tá? Nós vamos ter aqui no sudoeste da China a presença de dobramentos modernos, que lembrando, também é uma característica que eu já tinha falado para vocês. Lembrando que dobramento moderno, ele sempre se forma na região de área de contato convergente de placas tectônicas. E realmente existe aí, né, uma área de choque de placas tectônicas. A gente pega não só na China, mas se a gente continuar para outras regiões ali da Ásia, a Índia tem essa característica, Bangladesh, Paquistão, enfim, praticamente saindo aqui da China, todo o Oriente Médio, também até o Oriente Médio, a presença desses dobramentos modernos. Nessa região nordeste, a presença de um planalto, o famosíssimo Planalto da Manchúria, tá bom? E aqui as nossas planícies orientais. Tá, professor, beleza. E daí? E daí que vamos pegar então em relação ao clima. Aqui é um deserto, uma região árida, beleza. Se aqui nós temos uma montanha, essa montanha vai fazer uma regrinha geral da climatologia, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Aqui nós vamos ter um clima na China, chamado de clima frio de montanha. Frio de montanha, tá? Uma região que existe, esse clima não existe só na China, né? Existe no sul da Europa, existe na costa oeste dos Estados Unidos. Toda região que apresenta dobramentos modernos, acima de 5, 6 mil metros de altitude, a temperatura é bem baixa justamente por conta da altitude. Nessa região do Planalto, a presença de um clima temperado. Professor, o que é um clima temperado?
Um clima que, em geral, apresenta as 4 estações muito bem definidas. Então, o clima temperado é aquele assim, sabe? Outono as folhas caem, primavera floresce, verão é bem quente e no inverno ele é mais friozinho. Já nessa região das planícies orientais e principalmente aqui nessa porção sul da China, daqui para cá assim, ó, a gente vai ter um tipo climático chamado de clima tropical, aliás, subtropical ou temperado de monções. Clima de monções. Para que vocês entendam esse clima de monções, obviamente eu vou ter que pagar a lousa aqui para vocês, mas a gente já volta, tá bom? Então, ó, tira um print aí. Para a gente entender esse vento de monções, esse clima de monções, a gente precisa entender, obviamente, né, o que seriam essas monções. Aqui vai a definiçãozinha, ó. Os ventos de monções que dão nome, né, ao clima de monções, eles nada mais são do que ventos sazonais do Sudeste Asiático. Ah, professor, que legal, né? É sazonal. O que é uma coisa sazonal? Uma coisa sazonal é uma coisa que varia de acordo com as estações do ano. Então, uma coisa sazonal é uma coisa que acontece de determinada maneira no verão e de outra maneira no inverno. Por exemplo, pegar a dengue, vai. A dengue é uma doença sazonal. Por quê? Porque geralmente ela é muito mais intensa no período de verão, principalmente no finalzinho do verão, do que no inverno. É uma doença sazonal, tá bom? Então, são ventos sazonais. O que eu tô falando pra vocês? Que são ventos que eles variam de acordo com a estação do ano. No verão acontece de uma maneira, no inverno acontece de outra. Obviamente, vocês puderam perceber o meu desenho surrealista aqui, ó, que eu fiz uma Ásia esquemática para vocês. Imagina que isso aqui é o continente asiático e logo aqui embaixo nós temos o Oceano Índico. Continente asiático, Oceano Índico. O que vai acontecer? Vamos pegar aqui no período de verão. No verão, tudo isso aqui ensolarado, baita solzão, vou até desenhar um solzinho aqui, ó. O sol sorridente, tudo tal. Existe uma coisinha chamada de calor específico do material. O que seria isso? É o quanto que ele demora para esquentar e o quanto que ele demora para esfriar. O calor específico do continente ele é bem menorzinho do que o da água. Isso quer dizer o quê? Que o continente, quando você coloca areia, né, continente, concreto e tal, quando você joga sol em cima dele, ele esquenta muito rápido. Só que em compensação, ele vai esfriar muito rápido também. É a situação típica de praia. Imagina você na praia, por exemplo. Tá entrando lá, primeiro dia, né, que você tá meio inexperiente de praia ainda e tal. Aí você fala, nossa, eu cheguei na praia. Vou agora tirar meu chinelo e sentir areia no meu pé. Aí você vai lá e fica doidão queimando o seu pé na areia. Por quê? Porque a areia, ela esquenta muito rápido. Se você for 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, a areia já vai estar num baita calor. Entra no oceano nessa hora. O oceano ele vai estar muito gelado. Por quê? Porque a água demora para esquentar. Mas em compensação, se você for no oceano, por exemplo, à noite, a água ela vai ter absorvido todo aquele calor e não vai ter esfriado ainda, mas em compensação o continente já vai ter liberado todo o calor que ele tinha. Então você pega a praia durante o dia, areia quente, oceano frio, você pega a praia durante a noite, areia fria e oceano mais quentinho. Imagina que aqui a gente tem uma diferença bem parecida, só que em níveis continentais eu tô falando aqui para vocês. Imagina que no verão, o sol tá bombardeando aqui o continente asiático. Tá bombardeando. O que vai esquentar primeiro? O continente ou o oceano? Pela característica do material, a gente vai ter o continente asiático com maiores temperaturas. Já o oceano, ele vai estar com uma temperatura menorzinha. Verdade, professor, porque o continente esquentou, o oceano ainda não. Legal. Só que isso vai causar um fenômeno atmosférico. O que, professor? Geralmente, altas temperaturas vão dar origem ao que a gente vai chamar de uma região de baixa pressão atmosférica. Então, como o continente está muito quente, o ar que tem em cima daquele continente está muito espaçado, ele está muito dilatado. Isso, para a climatologia, a gente chama de uma zona de baixa pressão. Você esquenta, o ar expande. Pensa num balão, por exemplo. Como que o balão sobe? Você esquenta o ar que tem naquele balão, o ar daquele balão dilata, a densidade diminui, consequentemente ele sobe. Aqui é a mesma coisa, você está esquentando esse ar está ficando dilatado e está subindo. A proporção, a quantidade de atmosfera, de partículas de ar aqui existentes fica muito baixo. Ou seja, uma zona de baixa pressão, pouca presença de moléculas de ar. Já o oceano, como ele vai estar numa temperatura menor, quando você esfria o material, ele contrai. Então o ar aqui, ele vai estar mais juntinho, que é o que a gente vai chamar de uma zona de alta
pressão atmosférica. Alta pressão atmosférica. Vou contar um segredo para vocês, um segredo da climatologia. A atmosfera detesta desequilíbrio. Então, se eu estou falando para vocês que aqui eu tenho uma baixa concentração de ar, uma zona de baixa pressão, e aqui eu tenho uma grande concentração de ar, uma zona de alta pressão, a natureza vai tentar equilibrar esse processo. É mais ou menos o seguinte, ó. Vai ser ridículo, mas é para fins didáticos, tá? Você já imaginou como que você faz para soprar? Quando você quer soprar, o que você faz? Você vai lá e faz isso aqui, ó. Soprar, calma. O que é isso que você está fazendo? Você está enchendo a sua boca com muito ar. Então, dentro da sua boca vai ficar uma zona de alta pressão, grande concentração de ar, ó. Se eu comparar a pressão da minha boca com a pressão da atmosfera, a pressão da atmosfera é bem menorzinha. Então, o que acontece, ó? Enchi a minha boca. Quando eu crio um espacinho para esse ar conseguir se locomover, olha o que acontece. Equilibrou a pressão, percebe? Há um equilíbrio de pressão atmosférica. Toda vez que você tem uma alta pressão do lado de uma baixa pressão, a gente vai ter a tendência do vento sair da alta pressão e ir para a baixa pressão. O vento sai da alta pressão e vem para a baixa pressão. O vento nada mais é do que uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas. Ele sempre sai da onde ele está muito concentrado para onde ele está pouco concentrado, ou seja, da alta pressão para baixa pressão. Imagina a situação, por exemplo, você está tomando banho, aí você está tomando imagina, no inverno, né? Você liga o chuveiro só um pouquinho, parece um pingo de magma caindo em cima de você, né? Tamanha a temperatura que você colocou lá. O que acontece? Quando o seu box ele está muito quente, ele vira uma zona de baixa pressão. Aí você terminou de tomar banho. Quando você vai abrir o seu box, você abre espaço para equilíbrio das pressões atmosféricas. Dentro do seu box estava muito quente, uma zona de baixa pressão. Fora do seu box estava muito frio, uma zona de alta pressão. Você abriu a porta, atingiu o equilíbrio. Vem aquele baita vento gelado em cima de você. Equilíbrio das pressões atmosféricas. Todo vento ele acontece por uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas. Beleza? O que eu estou falando para vocês, então? Que no verão a gente vai ter o oceano sendo uma zona de alta pressão. Eu estou falando para vocês que está vindo um vento aqui formado em cima do oceano, ou seja, um vento extremamente úmido, que está saindo do oceano e indo em direção ao continente. Esse vento úmido, que acontece só no período de verão, graças à diferença de temperatura, diferença de gradiente de pressão, a gente vai chamar de monção de verão. Ou seja, são as monções de verão, que sopram aqui, ó, no Sudeste Asiático, pegando Japão, pegando China, pegando, por exemplo, Índia mesmo, tá? Todos esses países atingidos por esse vento de monções, fazendo com que essa porção do Sudeste Asiático no período de verão, e lembrando que período de verão pra gente é começo e final do ano, mas pra quem tá lá na Índia, na China e tal, é no meio do ano, seja a região mais chuvosa do mundo. Aposto com vocês, ó, eu não sei quando que vocês estão vendo esse vídeo, se é em junho, julho e tal. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no meio do ano, junho, julho, abre um portal de notícia, aí procura assim, ó, enchente Índia. Certeza que vai ter coisas bizarras acontecendo, tá? Por quê? Porque a Índia tem um agravante ainda, assim como a China também tem. A gente tem a presença só da maior montanha do mundo, que é o Himalaia. Então vem aqui, ó, o Oceano Índico bombardeando umidade com as monções e toda essa umidade sendo barrada pelo Himalaia. Aqui a gente vai ter uma quantidade de chuvas absurdas, a maior quantidade de chuvas que existe em um mês no mundo, tá? Isso é o vento de monções, as monções de verão. Já no inverno, o que acontece? O processo é oposto, né? No inverno, o Sol agora saiu dessa região. O Sol tá triste aqui agora. Então, o continente vai ser uma zona de baixa temperatura, portanto, uma zona de alta pressão. Já o oceano vai ser uma zona de alta temperatura, portanto, uma zona de baixa pressão. Ou seja, durante o inverno, o que vai acontecer? O vento ele vai soprar nessa direção. Galera, de verdade, sem grandes impactos. A gente conhece o vento de monções por ele ser um vento que traz muita umidade no período de verão. Por que a gente não estuda muito as monções de inverno? Porque os impactos são pouquinhos. Mas se eu tivesse que sintetizar, as monções de verão são um vento quente e úmido que atinge o Sudeste Asiático,
Já as monções de inverno é um vento um pouco mais gelado e bastante seco que atinge a região do Sudeste Asiático também. O mais importante para questões agrícolas tal, obviamente, são as monções de verão. Beleza, galera? Deu para entender? Tira um print aqui, ó. Pensando ainda na questão climática chinesa, a gente tem os ventos de monções, que basicamente a gente viu que são esses ventos que atuam no Sudeste Asiático, atingindo todas essas regiões. No período de verão, faz com que aqui seja uma das regiões mais úmidas do mundo. Aqui também, eu vou tentar representar para vocês um perfil de relevo. Um perfil de relevo que vai ligar de A até B, tá? Ou seja, que eu estou ligando ali, ó, do deserto de Gobi até a região do Himalaia. Aqui, a regiãozinha A, nós temos aqui um deserto, belezinha. Aí nós temos um baita dobramento moderno. E aqui nós temos uma região mais um oceano. Famosíssimo Oceano Índico. O que vai acontecer, galera? O que acontece? Ó, o vento de monções, ele é um vento que atinge essa região, tá vendo? Ó, aqui seria o ponto A e aqui seria mais ou menos o ponto B. Ponto A, ponto B, tá? Aqui é onde está o deserto de Gobi. O que acontece? Vem os ventos aqui, ó, os ventos de monções. Ventos úmidos, carregados de umidade, tudo tal. Quando eles encontram uma barreira, uma pequena barreira, né? Coisa humilde assim, 8.000 metros de altitude, que é o Himalaia, esses ventos, eles tentam superar essa barreira. Lembrando que esses ventos estão carregados de umidade. Eles encontram essa barreira, o vento, ele tenta superar. Mas a umidade não consegue. A umidade, ela começa a se condensar, ela começa a se transformar em nuvem e chove. Chua. Essa chuva está acontecendo aonde? Aqui. Aqui no pé do Himalaia. Quando o vento ele passa para essa região, ele já vai ser um vento completamente seco. Isso aqui, galera, favorece a formação de um deserto. Não é o único motivo, claro, mas é um dos motivos que favorece a formação de um deserto. Essa chuva aqui que está acontecendo, chuva de número 1, eu vou colocar para vocês o nome dela. A gente chama isso aqui de chuva de relevo ou chuva orográfica. É uma chuva que se forma quando a umidade encontra uma barreira natural, tá? Ela acontece bastante também no nosso litoral. Imagina, vem aquelas massas de ar úmidas do nosso litoral, encontra uma barreira do relevo que é a Serra do Mar, chove no pé da serra e quando o vento entra no continente já vai ser um vento bem mais seco. Só que aqui, claro, a nossa Serra do Mar tem o quê? 2.000 metros de altitude? Aqui eu tô falando 8.000 metros de altitude. É muito mais significativo, tá? Então aqui a gente vai ter uma região extremamente chuvosa no período de verão e esse vento seco fazendo até a formação de um deserto no interior da China. Como a gente sabe que geografia adora uns nomezinhos, né? A gente sabe disso. A gente dá nome para essas regiões também. Essa parte do relevo que recebe os ventos úmidos, a gente vai chamar de região de barlavento. É a região que recebe os ventos úmidos. Já essa regiãozinha que fica depois do Himalaia, que recebe os ventos secos, a gente vai chamar de região de sotavento. Recebe os ventos secos. Então, o que você pode encontrar na sua provinha? Olha, o pé do Himalaia, a região próxima aqui antes do Himalaia, é uma região mais úmida, porque ela fica a barlavento do Himalaia. Então, essa regiãozinha é mais úmida porque fica a barlavento do Himalaia, ou seja, que recebe os ventos úmidos. Já o deserto de Gobi ou outros grandes desertos que também são formados dessa maneira, eles são tão secos assim, inclusive porque são regiões de sotavento, recebem os ventos secos. Barlavento, ventos úmidos, sotavento, ventos secos. Teve um aluno que me falou, e eu confesso que eu até gostei um pouquinho, tá? Imagina o seguinte, ó, barlavento está barlando os ventos úmidos. Professor péssimo, hein? Calma. Sotavento. Imaginem vocês que só tá o vento, tá sem umidade, ou seja, os ventos secos. Péssimo, professor. Relaxa que desse jeito você grava. Sotavento tá seco, o barlavento são os ventos úmidos. Beleza? Isso é um dos fatores que justifica aqui o deserto de Gobi, tá bom? Então lembrando, ó, que nós vamos ter aqui uma região árida, de clima árido, aqui uma região de frio de montanha,
aqui um clima temperado e aqui um clima subtropical, com algumas feições de subtropical de monções, tá? Beleza, professor, e daí? E daí que num clima árido, há uma presença muito forte de espécies xerófilas. Se tem, né? Ou é ausente ou são espécies xerófilas. Espécies cactáceas, bromélias, tal, que são muito adaptados a um clima um pouco mais seco. Nessa região de frio de montanha, a gente vai ter a presença, depende muito da altitude, né, do local, mas nos locais mais altos, ou vegetação ausente também, que não consegue lidar com aquele frio, ou a presença de uma floresta de taiga, que são florestas de coníferas, ou até mesmo a presença de tundra, que são só musgos e líquens, ou seja, vegetações bem adaptadas a um clima mais frio. Nessa região temperada, a gente vai ter a presença de florestas temperadas, que são florestas caducas, ou seja, florestas que perdem as suas folhas no outono e inverno. São aquelas vegetações, aquelas florestas que eu acho bem bonitas, sabe? Quando você vê no período de outono, aquela floresta que fica bem laranja assim mesmo. Isso é a presença das florestas temperadas, na região aqui mais do Planalto, um pouco mais para o norte da China. Já nessa região de clima subtropical, uma floresta mais subtropical, uma floresta mais verdinha, adaptadas a climas um pouco mais úmidos e um pouco mais quentes, visto principalmente pelo vento de monções. Certo, galera? Deu para entender? Então, ó, tira um print aí. Pensando um pouco nos aspectos humanos da China, ou seja, as características sociais da China, que é um ponto bem importante, tá? Para a gente entender um pouco a formação, quem é a China, por que a China é tão importante hoje, vocês têm que ter a noção que a China é o país mais populoso do mundo. A China tem cerca de 1,4 bilhão. Nossa, professor, que burro, é bilhões. Não é, não completou 2 unidades, é bilhão ainda. 1,4 bilhão de habitantes. É muita gente. Para vocês terem uma noção, se a gente pegar o mundo tem mais 7 bilhões e meio, mais ou menos, vai. Eu tô falando para vocês que 1/5 da população mundial é de chineses. Se a gente juntar China e Índia, a Índia com 1,3 bilhão, isso vai dar mais ou menos 1/3 da população mundial. Então imagina que você pegou todas as pessoas do mundo, colocou no liquidificador e mexeu ali, ó. A chance de você tirar um chinês é de 1/5, 1/6. A chance de você tirar um chinês ou um indiano é de 1/3. Cara, existem, vou colocar aí pra vocês, ó, mais pessoas nessa porçãozinha do planeta do que no restante do território. O Sudeste Asiático é extremamente povoado, tá? Lembrando que quando eu falo pra vocês populoso é a população absoluta, a China não é o país mais povoado, tá bom? Aliás, a China é o país mais populoso, mas quando eu falo para vocês de povoado, é a densidade demográfica. A China não é o país mais povoado, embora seja um país bastante povoado também. Mas só, por exemplo, a China é mais povoada que aliás, a Índia é mais povoada que a China, só para vocês terem uma noção, tá bom? Nós estamos passando hoje na China, e isso na verdade desde a década de 70, 60, um processo de urbanização. A China hoje é um país urbano, só que é uma urbanização bastante lenta. Professor, por quê? Dando um spoilerzinho da aula, mas acredito que vocês já saibam disso, a China tem um estado extremamente forte, é um estado ditatorial, principalmente depois da Revolução de 1949, a Grande Revolução Chinesa. Qual que é a ideia? Que o Estado chinês, ele nunca autorizou um massivo êxodo rural, as pessoas saindo com muita intensidade ali do território chinês, porque o Estado chinês sabe que se tiver um êxodo rural de grande magnitude, muitas pessoas indo para cidades ao mesmo tempo, isso vai provocar um caos urbano. Imagina, já é um caos urbano na China hoje, sendo que não existe tanta mecanização, tanto êxodo rural assim no campo, percebe? Imagina se a China, como faz com as indústrias tal, incentivasse um crescimento, o Estado chinês incentivasse. Vixe, o caos urbano seria assim, sem controle. Então a China hoje passa sim por um processo de urbanização, é sim um país urbano, mas é uma urbanização mais lenta, não tão intensa como em outros países, tá bom? A China, por ter muita gente, começou a gerar um pouquinho de preocupação, principalmente na década de 70. Sério, professor, por quê? Dando um spoilerzinho da aula também, relaxa, já vai falar sobre isso, calma, hein? A China, ela passou por um processo, por uma revolução em 1949 que tornou a China um Estado socialista. E qual que é a ideia de um Estado socialista? A ideia, a prática pode ser diferente, mas a ideia é todos os meios de produção passam para o Estado. Uma coisa super importante, um socialismo, ele é contra a propriedade privada? Não. Você pode ter sua camiseta, você pode ter seu carro, você pode ter sua bola, você pode ter o que você quiser, tá? O que você não pode ter é um meio de produção. Então, fazendas tem que ser do Estado, colégios tem que ser do Estado, tudo aquilo que gere dinheiro, indústrias, fábricas, fazendas, tal, tudo isso passa a pertencer ao Estado chinês. Só que o Estado chinês, no Estado socialista, né, ele é obrigado a retribuir em benefícios sociais. Todos os trabalhadores, eles passam a ser funcionário público,
Tudo que o trabalhador produz vai para o Estado e o Estado retribui para o trabalhador em forma de moradia, transporte, saúde, segurança, enfim, tá? O que deveria um Estado socialista fornecer. Só que o que acontece? A China fez um Estado socialista com uma sociedade ainda rural à época. Imagina, galera, na década de 70, ter que dar conta de 1 bilhão de pessoas. O Estado chinês não estava conseguindo dar conta de tudo isso. Tem que oferecer benefício social para todas essas pessoas, e o Estado chinês não deu conta. O que a China fez? Estabeleceu, na década de 70, uma política do filho único. Professor, o que seria essa política do filho único? Resumidamente, tá? Você só pode ter um filho. Um filho por casal. Professor, tem uma dúvida. E se eu tiver 2 filhos? Eu vou morrer? Não. A criança vai morrer? Também não. Mas o casal que tiver mais que um filho, ele era obrigado a pagar pesados impostos para o Estado chinês. Convenhamos que na China é relativamente todo mundo pobre. Quem tem dinheiro para pagar pesados impostos para o Estado chinês? Quase ninguém. Ou seja, quem podia ter mais de um filho eram raríssimas exceções de pessoas mais ricas no Estado chinês, senão você era preso por não pagar os impostos para o Estado. Então, resumidamente, se você tivesse só um filho, você era preso. Se você tivesse mais que um filho, você era preso, tá? Resumidamente é isso. Só que a sociedade chinesa, assim como a sociedade oriental, de maneira geral, não dá para generalizar, né? Mas assim, particularizar, aliás, mas geralmente falando, o Estado chinês, a sociedade oriental, ela é extremamente machista, extremamente patriarcal. A figura do homem, ela é muito mais simbólica, muito mais forte que a figura da mulher. O que estava acontecendo? Um genocídio de crianças. Crianças, bebês que nasciam menina, elas estavam sendo ou abandonadas ou mortas sem o registro. Porque o casal tinha a chance de tentar ter um homem como filho e aí passar o nome da família para frente, ter acesso aos melhores empregos, ser menos oprimido pela sociedade de maneira geral. Como o Estado chinês percebeu que isso estava acontecendo, na década de 90 eles deram uma reformulada na política do filho único. Teve um filho, beleza, foi menina, putz, que azar, entre aspas, tá? Muito entre aspas. Putz, que azar. O Estado chinês, ele vai deixar você tentar ter o segundo filho. Nasceu homem? Pô, beleza, alegria da família, tal, essas coisas. Nasceu menina de novo? Azar, entre aspas, seu. Perdeu a sua chance, tá? Então, se você tivesse uma filha como o primeiro dos seus filhotes aí, filhotes é tenso, né? Primeiro dos seus filhos, você podia ter a chance de ter um segundo filho. Nasceu mulher de novo, aí o problema é seu, tá? Professor, e se nascesse gêmeos? Se nasceu gêmeos, a culpa não é da pessoa. Então, pode ter o gêmeos sem nenhum imposto. Trigêmeos, quadrigêmeos, tal, sem nenhum tipo de imposto, tá? Acontece que, nossa, professor, que ideia brilhante, o Brasil deveria adotar também. Essa política, a gente chama de política neomalthusiana. O que seria essa política neomalthusiana? É uma corrente de pensamento que surgiu, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, que começou a culpar a possível falta de recursos naturais, a possível pobreza do mundo, a grande taxa de natalidade. Ou seja, a frase que resume, tá? Pobre. Sabe por que você é pobre? Porque você tem muitos filhos. Então, para você conseguir se desenvolver economicamente, o que você vai ter que adotar? Uma política de controle de natalidade. O Estado vai ter que interferir na vida da pessoa para falar quantos filhos ela pode ou não pode ter. Galera, convenhamos, os neomalthusianos estão certos? É óbvio que não. Imagina, uma elevada taxa de natalidade, ela pode até ser benéfica para o seu país. Se você conseguir fazer uma qualificação eficiente, formar aquela mão de obra, você vai ficar com um país gigantesco, com um grande mercado consumidor, uma grande potencialidade de exploração de mão de obra, ótimo, tá? A China, aliás, um dos motivos, né, conseguiu isso aqui hoje, é por esse mercado consumidor gigantesco que ela tem, essa mão de obra gigantesca que ela tem. Então, se você souber explorar, é bom sim ter bastante pessoas. Vamos pegar em menor grau, o Brasil mesmo. O Brasil é a quinta, sexta agora, né, população mundial. A gente é baita atrativo para investimentos estrangeiros. Claro que a gente poderia ser bem mais, se não tivesse tanta desigualdade social, tanta miséria, mas a gente é sim atrativo para investimentos estrangeiros, sem grandes problemas, tá bom? Então a China, ela adotou uma política neomalthusiana. Professor, prevejo um problema. Qual? Fala para mim. Se na década de 70 a gente tinha muita gente, tinha muitos adultos. Concordo com você. Hoje nós estamos então em 2020, né? 50 anos depois. Menos, tá? 44 anos depois. Isso quer dizer que se nós tínhamos muitos adultos na época, hoje nós temos muitos idosos. Raciocínio perfeito. Na época nasceram poucas crianças. Uma só, né? Por casal. Beleza. Isso quer dizer que nós temos hoje poucos adultos. Eu diria para vocês que poucos adultos é um pouco radical, né? Porque na China, galera, tudo é muito, tá? Mas proporcionalmente, eu entendi o que você quis dizer. Você está me falando que nós temos proporcionalmente poucos adultos frente aos idosos. Isso é verdade, professor? Sim, isso é verdade.
A China atravessa hoje uma política, galera, uma crise previdenciária. Por quê? Porque se na época nós tínhamos muitos adultos, nós temos hoje muitos idosos. Se na época nasceram poucas pessoas, nós temos hoje poucos adultos, proporcionalmente falando, claro, né, percentualmente falando. Então o que a China ela faz, galera? A China ela tenta adotar hoje uma política, olha isso, em como o Estado chinês interfere um pouquinho só na vida das pessoas. Existem cientistas chineses que estão querendo fazer uma política hoje do pelo menos 2 filhos. Ou seja, casais que forem férteis, tiverem condições, vão ser obrigados a ter pelo menos 2 crianças. A política do filho único já foi cancelada e hoje talvez venha uma política do pelo menos 2 filhos. É uma liberdade para a população assim sensacional, né? Ah não, agora você vai ter quantos filhos o Estado quiser. Galera, convenhamos, tem que ter quantos filhos você bem entender, né? Liberdade individual, por favor, né? Mas, enfim, voltando. Se a China, então, ela interfere bastante nas questões de escolha mesmo, né? Filho, se não vai ter filho e tal, ela interfere ainda mais nas questões étnicas do país. Nós temos hoje na China 3 etnias principais. A etnia dos Hans, que é a etnia de 95% praticamente da população chinesa, que é um chinês típico, tá? Que nem você conhece aí e tal, vou colocar umas figurinhas para vocês. Nós temos os tibetanos, que correspondem a mais ou menos 2% da população, e nós temos os uigures, muçulmanos, que correspondem a mais ou menos 3% da população. Os tibetanos e uigures, eles não se sentem representados pelo Estado chinês. Só para vocês terem uma noção de como isso acontece, a China é um país que tem uma distância longitudinal, ou seja, leste-oeste, de mais ou menos 75 graus. Isso quer dizer o quê? Que a China deveria ter pelo menos 5 fusos horários, para que o meio-dia solar estivesse certinho, né, de acordo com a realidade de cada um. O que a China escolheu fazer para benefício próprio do Estado chinês? Resolveu adotar um único fuso no seu país. Isso quer dizer que no país inteiro é sempre o mesmo horário. Aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, nós temos 4 fusos diferentes. E a gente é um país menorzinho, no sentido leste-oeste. Mas pode fazer isso? Pode, ninguém vai mandar não fazer. Só que isso vai trazer alguns malefícios. Se eu fizer para vocês um mapinha aqui, ó, esquemático da China... Nossa, pessoal, que mapa bonito. Parece um amendoim, mas é a China, tá? A gente vai ter aqui, ó, nessa porçãozinha do território, os tibetanos, nessa porção, os uigures, e nessa porção, a etnia Han, os chineses ali, que a gente conhece mais e tal. O fuso horário oficial é o fuso horário que essa parcela da população viveria. Isso quer dizer que, para essa parcela da população, eles vão ter que se virar nascendo o sol por volta de 1h da tarde, 1h30, às vezes 2 horas se for no período de inverno. Ou seja, até nisso o poder central desdenha das etnias aí além da China. Eles ligam muito mais para a etnia Han do que para a etnia dos uigures. Os uigures, eles até são colocados em campos de concentração no Estado chinês. Porque como existem lideranças separatistas aqui, o que o Estado chinês faz? Lembrando que a China não é nada boazinha, tá? É uma ditadura. Ela pega essas lideranças, coloca em campos de concentração, campos de tortura, e faz o cara ficar ali, ó, repetindo, Mao Tse-tung é meu ídolo, a Revolução Chinesa, viva o socialismo, viva o Estado chinês. É mais ou menos essa ideia. Mesma coisa com os tibetanos. Lembrando que os chineses, eles não autorizam a separação dos uigures pela presença de petróleo que aqui existe, e a China carece muito de recursos minerais, tá? E nem para os tibetanos, pela presença da nascente do rio Yangtze-Kiang, do rio azul que aqui existe, e também pela presença de rotas comerciais bem no meio da região do Himalaia. Beleza? Mas assim, existem movimentos separatistas. Professor, mas e o movimento em Hong Kong, em Taiwan, em Macau? Calma, que a gente vai falar sobre geopolítica logo menos, tá? São outros movimentos separatistas, mas não aí por questão étnica, mas sim por questões políticas, que é um pouquinho diferente, tá? Mas tem sim, concordo com você. A pirâmide da China, ela é muito diferente. Eu vou colocar aí para vocês a pirâmide chinesa. Ela pode se associar quase como se fosse uma pirâmide de um país subdesenvolvido a um país emergente. Mas pelas particularidades políticas que existem no Estado chinês, ela é um pouquinho diferente, tá bom? Lembrando, galera, que uma característica hoje que os vestibulares estão cobrando bastante, e que a Sua Provinha pode cobrar também, é que aquela característica que a gente tinha da China, um país pobre, que superexploração mão de obra, chineses miseráveis, isso é cada vez menos verdade. Uma característica hoje que acontece na China é o crescimento da classe média, ou seja, da classe C. Professor, o que seria essa classe C aqui, né? Essa classe C, eu diria para vocês que é a classe média. Sabe aquele carinha, vamos pegar o caso do Brasil. O cara não é assim, que ele é podre de rico nem nada.
Mas ele consegue fazer um crediário ali, ele consegue parcelar uma viagenzinha em 12 vezes na CVC e ele tem uma condição de vida relativamente interessante. Ele tem o seu carrinho, ele consegue se alimentar, ele consegue fazer uma viagem ou outra, ele consegue ter o seu celular ali de qualidade, ele consegue sustentar os seus gostos, né, de marcas, tudo tal. Isso é cada vez mais a realidade da população chinesa. A população chinesa hoje é uma classe média em ascensão, tá? Isso é um perigo. Por quê? Um perigo não para eles, né? Para eles é ótimo, claro. Se vocês separarem, para quem já viajou para o exterior, tá? Você pega, por exemplo, um país europeu, você viaja para a Itália, aí você vai lá no Coliseu. De verdade, metade dos turistas são de demais etnias, metade são chineses. Você pega em Londres, metade de diversas etnias, metade chineses. Você pega, enfim, galera, Paris, metade chineses, metade outras etnias. É impressionante como os chineses estão viajando pelo mundo. Claro, galera, classe média e ascensão. E os chineses, eles querem conhecer outros espaços, claro. Só que olha que interessante. A China, ela só consegue manter essa sociedade tão controladora, tal, porque eles têm graves censuras aos meios de comunicação. Na China, por exemplo, você não pode nem se conectar à internet. Não existe internet. Existe uma intranet que é totalmente regulada pelo governo chinês. Isso faz com que eles tenham menos acesso como que é o mundo democrático, como que é o mundo ocidental, e isso, digamos assim, vai amenizar um pouco os problemas. A China está crescendo, o poder de consumo está aumentando, a classe média ficando cada vez mais significativa. Estão começando, naturalmente, a se inserir no processo de globalização. Transnacionais se instalam na China. A China instala transnacionais em outros países. Manda trabalhadores para os Estados Unidos, para o Brasil, para a União Europeia. Eles estão conhecendo o mundo democrático. A circulação de informações, por mais que o Estado chinês não queira, ela vai começar a acontecer. E aí? E quando o povo chinês começar a se cansar dessa ditadura que é o Estado chinês? Será que a China vai conseguir manter o seu controle da população com tanto afinco como faz hoje? É uma questão a se colocar, tá bom? Essa classe média em ascensão e o poder de compra, a viagem que eles estão fazendo cada vez mais, mostra justamente isso. Uma dicotomia entre globalização, graças ao aumento do poder de consumo, e manter a censura e o controle da sociedade de maneira geral. Tudo bem, galera? Deu para entender? Então, ó, tira um print. E finalmente chegamos, né? Chegamos nessa fase mais importante aqui, pensando na China. Claro que os aspectos naturais são importantes, aspectos humanos também, mas o que mais chama atenção é a economia e pensando nos fatores geopolíticos também. Quem é a China hoje no cenário geopolítico internacional? Geralmente, quando eu faço estudo de região, né, a gente fala uma geografia mais regional, China, Índia, América Latina e tal, eu costumo separar com vocês em aspecto natural, aspecto humano, aspecto econômico e aspectos geopolíticos, né? Separar em 4. Na China, eu acho mais fácil, para fins didáticos mesmo, a gente estudar a história recente, claro, né? A história milenar chinesa, a história recente, a economia geopolítica numa coisa só. Porque a política chinesa, a evolução da política chinesa, ela diz muito sobre o papel econômico da China também, sobre quem é a China no cenário econômico, tá bom? Então, nesse caso, eu vou misturar ali os 3. Vou traçar um histórico aqui com vocês. Vamos ver quem era a China no século XIX, final do século XIX e início do século XX, tá? Quem é a China nesse período? A China, nesse período, era uma China invadida pelo Japão. Eita, professor, sério? Seríssimo. A gente sabe que o Japão foi um país, galera, que cresceu muito no final do século XIX. No final do século XIX, com a era Meiji, de 1868, até o comecinho do século XX, os japoneses eles cresceram muito, principalmente pensando no ponto de vista industrial. Só que os japoneses, eles carecem de uma coisinha, que o quê? Matéria-prima. O Japão não tem ferro, o Japão não tem ouro, o Japão não tem petróleo, não tem carvão mineral. O Japão não tem praticamente nada de recursos minerais. Então, o que acontece? Se eu desenhar para vocês aqui uma China esquemática, o nosso amendoinzão aqui, o que acontece? Nós temos aqui a região nordeste da China, vocês se lembram, né, que a gente viu como que ela chama, a região da Manchúria, uma baita reserva de carvão mineral que foi invadido pelos japoneses. O Japão, em busca de matéria-prima e em busca de minérios, né, em busca de carvão mineral, invadiu o nordeste da China para pegar o carvão mineral. E não foi só o nordeste da China. O Japão invadiu as Coreias, o Japão invadiu praticamente todo o sudeste asiático.
Na época, quem estava no poder na China era o chamado Kuomintang, tá? O Kuomintang, o partido político, vou até colocar a bandeirinha deles aí para vocês. Cara, de verdade, durante muito tempo foi visto como não fez grande resistência à invasão japonesa. Claro que a diferença era muito mais forte, né? Os japoneses ali com os seus samurais, com o seu poder bélico. Se for pegar durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, apoiado pelo eixo, conseguiu se estabelecer como uma grande potência regional. Fato é, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, então, ó, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter os japoneses sendo derrotados. O Japão, que pertencia ao eixo, foi derrotado na Segunda Guerra. E o Japão derrotado é um Japão enfraquecido. Um Japão enfraquecido é um Japão que é obrigado a abrir mão das suas colônias. De verdade, o Kuomintang, até então, né, comandado ali um grupo capitalista, não conseguiu oferecer grande resistência a essa invasão japonesa. Muito menos o Chiang Kai-shek, o então líder, né, da China. Fato é, vai começar uma disputa ali interna pelo poder, sendo que um partido chamado Partido Comunista Chinês, lembrando que o contexto já tinha acontecido a Revolução Russa, o Marx já tinha escrevido, né, o Capital, já tinha escrevido o Manifesto do Partido Comunista e tal, a gente vai ter, em 1949, com grande apoio popular, eles, em 1949, o PCC lidera o que a gente vai conhecer como a famosíssima Revolução Chinesa. Ou seja, galera, entendi, professor, Fernando de Beiramar, tal. Não é isso, tá? PCC, para quem não sabe, não é primeiro comando da capital, tá? Não é isso. Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, ele lidera uma revolução e consegue expulsar os japoneses e consegue expulsar principalmente os capitalistas que ali viviam pela China. Ou seja, para grande parte da população e para o Partido Comunista, era a hora não da China só expulsar os japoneses, mas a China tomar o poder para si e instalar uma ditadura do proletariado. O grande líder que a gente tinha do PCC era um carinha bem famoso, tá? Bem famoso na China até hoje. Um carinha chamado de Mao Tse-tung. Assim como eu falei para vocês, galera, muito cuidado por quê? Porque não existe uma grafia exatamente correta, a gente traduz da maneira como a gente escuta, tá? Não existe, você pode ver esse nomezinho com uma série de grafias diferentes. Essa aqui é a mais comum, tá? Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung, ele foi o grande líder da Revolução Chinesa, o grande líder do Partido Comunista Chinês, tá? E ele promoveu, claro, uma série de revoluções. Dentre essas revoluções, algumas foram as mais importantes, que eu já vou comentar com vocês na próxima lousa. Mas antes, ó, tira um print aqui. Em 1949, então, quando aconteceu a Revolução Chinesa, obviamente que nem todos concordaram, né, com aquela revolução, principalmente o Kuomintang, ali o Partido Capitalista. O que vai acontecer? Se eu desenhar para vocês aqui, ó, de novo, né, o nosso amendoinzão, a nossa China esquemática, existe aqui, ó, uma ilhazinha chamada Ilha de Formosa. Os capitalistas que não concordavam com a Revolução Chinesa, todos eles fugiram para uma ilhazinha, a Ilha de Formosa. E aqui, né, também conhecido como Taiwan, eles fundaram o que eles consideraram a verdadeira China. Ou seja, hoje nós temos, galera, de verdade, duas Chinas. A gente tem a China continental, que é a China que a gente conhece, né? A China socialista, tal, Deng Xiaoping, todo aquele papo. E nós temos a China ilha. Se você perguntar para um cara de Taiwan se ele pertence à China, ele fala assim, claro que eu pertenço, eu sou a China de verdade. Ah, você está perguntando se eu pertenço àqueles malucos, socialistas, ditadores. Não, esses caras não. Esses caras, aliás, eles nem têm que ser chamados de China de verdade. A galera de Taiwan, ele se considera a verdadeira China. Se você perguntar para um cara da China continental, e aí, Taiwan? Taiwan pertence à China? Você fala, claro que pertence. É que desde 1949 ele tem aqueles ideais lá lunáticos, eles acham que eles que são a China de verdade, mas eu nem liga pra eles. Eles são uma ilha rebelde, tá? Mas Taiwan pertence à China. Professor, e na prática, efetivamente pertence? Olha, é uma coisa bastante complicada de se falar. Taiwan, ele é um dos tigres asiáticos. Cresceu muito economicamente com o capitalismo, recebendo indústrias estrangeiras, japonesas, recebeu auxílio econômico do Plano Colombo, né, dos Estados Unidos, e se tornou uma baita referência do ponto de vista industrial, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico até, tá? Taiwan é uma baita potência, é um dos tigres asiáticos.
Só que assim, a China hoje cada vez mais pressiona países a não comercializarem diretamente com Taiwan, por ser considerado uma ilha rebelde. Hoje Taiwan vem sofrendo pressões econômicas muito significativas. Pensa mais ou menos o seguinte, ó, a China vê lá, sei lá, Brasilzão. Ô Brasil, eu vi que você tá comercializando com Taiwan, né, como se Taiwan fosse um país independente, não um bando de maníaco que acha que são independentes e tal. Vocês sabem que eu não gosto muito disso, né, que eu acho que Taiwan continua pertencendo a mim e tal. Vamos fazer assim, Brasil, ó, se você continuar comercializando com Taiwan, eu não compro esse produto seus. E aí, o que o Brasil faz? Ele continua se relacionando com um país democrático, com um país que se diz independente, convenhamos, galera, tem até certa razão em se considerar independente, ou ele comercializa com a China, que é o maior parceiro comercial brasileiro. Você percebe que coisa maluca que é isso? A China hoje, ela cresce muito a sua importância econômica, e isso começa a sufocar economicamente. A China cada vez mais pressiona para que Taiwan abra mão do que eles dizem ser um país independente, ser a verdadeira China, e voltem a fazer parte da China continental. De verdade, as experiências que aconteceram nesse sentido, Macau e Hong Kong, que voltaram a pertencer à China, mesmo que por um período assim curto, né, 50 anos de tempo, as experiências não foram muito legais. A China prometeu, no primeiro momento, manter uma certa democracia nesses países, mas a gente sabe que cada vez mais a China interfere nos processos políticos e econômicos que ali acontecem. Ou seja, a China promete democracia para esses territórios, mas leva a outras coisas, tá? É só abrir mão um pouquinho que a China já vai lá e mete uma ditadurazinha ali, tá? Então, a gente tem esse problema acontecendo, né? Taiwan se considerando a verdadeira China, a China capitalista, mas a China, que é a China continental, a China de verdade, considerando um país completamente diferente, tá? Nós temos duas Chinas hoje, então. Quando Mao Tse-tung se elegeu, lembrando que o Mao Tse-tung era um socialista, e um socialista, galera, digamos assim, vai o mais próximo de um socialismo marxista que existiu na China. Vai falar que hoje a China tem um socialismo marxista, galera? Pelo amor de Deus, tá? Hoje a China pratica o que a gente chama de socialismo de mercado. É um socialismo meio capitalista ali, ou um capitalismo com um Estado muito forte, enfim. Socialista marxista aquilo não é, com toda certeza. É um novo tipo de socialismo. Quando Mao Tse-tung ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi, vamos socializar os meios de produção. Lembrando que eu já comentei com vocês isso nessa aula e vou reforçar de novo, um socialismo, ele não é contra a propriedade privada. Você pode ter seu carro, você pode ter sua casa, você pode ter sua bola, você pode ter o que você quiser. O que você não pode ter é o domínio do meio de produção. Lembrando, galera, que meio de produção é tudo aquilo que gera dinheiro. Gera dinheiro. Indústrias, colégios, farmácias, fazendas e por aí vai. Ou seja, tudo passa para a mão do Estado. E já que tudo passa para a mão do Estado, todo mundo vira funcionário público. Todo mundo vira funcionário público, uma política de pleno emprego. Porque quanto mais gente estiver trabalhando para o Estado, mais o Estado produz, mais o Estado arrecada, mais ele consegue converter em benefícios sociais. Precisa ter uns probleminhas aí do socialismo, não tem? Vou falar de maneira bem resumida, claro, tá? Vou pegar a experiência da União Soviética. A União Soviética, imagina, um país gigantesco que tinha o centro político num estado só. Ou seja, o comando da União Soviética comandava um território gigantesco. O que começou a acontecer? Muito burocrático o processo. Vamos pegar um exemplo. Imagina que, por exemplo, amanhã a gente faz uma revolução socialista e o Brasil se torna socialista. Comunista, essas coisas. Beleza. O que acontece? Vamos pegar um colégio privado aí, por exemplo. Ou uma empresa privada qualquer, né? Vamos pegar, sei lá, uma Cacau Show, sem nenhum tipo de propaganda, tá? A Cacau Show. A Cacau Show vai passar a ser do Estado. E os funcionários, as funcionárias que ali trabalham, vão trabalhar também para o Estado consequentemente. Beleza. Vamos imaginar, por exemplo, que uma luz queima na Cacau Show. Se a Cacau Show é uma empresa privada, tem o seu gerente, o que vai acontecer? A funcionária vai avisar a gerente vai avisar a dona da loja, ou se a dona da loja for a gerente mesmo, é bem provável que no dia seguinte já esteja uma luz nova, porque senão ela perde dinheiro dentro de uma sociedade privada, de uma sociedade capitalista. Digamos assim, cada um toma muito cuidado com a sua empresa, né? Um cuidado ele é muito mais intensivo. No Estado socialista, vou imaginar que a Cacau Show passa a ser do Estado e queima uma luz na Cacau Show, uma lâmpada. O que vai acontecer? As pessoas que trabalham vão ter que abrir uma licitação que vai para o Estado vai ter que abrir uma concorrência entre empresas que produzem luz, aí vai ver qual que é a melhor, vai fazer isso de algum tipo de corrupção ali por trás, tal, vai ver qual que é a melhor. Galera, de verdade,
até consertar aquela lâmpada, é bem provável que demore bastante tempo. Por quê? Porque o poder ele é muito centralizado. Por mais que você coloque diretórios em cada espaço, né? Então tem o diretório de São Paulo, o diretório do Rio de Janeiro, o processo ele é muito mais burocrático, ele é muito mais demorado. Quando você centraliza a tomada de decisões, até aquele poder central conseguir decidir sobre tudo, já foi. Fica muito menos dinâmico, tá? Então, uma coisa que aconteceu na União Soviética, na época socialista, e que a China tinha muito medo que acontecesse também, seria a burocratização das indústrias. As indústrias não conseguirem crescer economicamente de maneira tão significativa. Outro problema é política de pleno emprego. Então, todos os trabalhadores têm o seu emprego. Ah, professor, entendi. Vou imaginar, de novo, né? Nós aqui temos uma mentalidade capitalista. Vou imaginar que essa Cacau Show, ela se torna socialista, ou seja, pertence ao Estado. E tem, sei lá, 5 funcionários que ali trabalham. Ah, quer saber? Quando eu era capitalista, se eu não fosse trabalhar, ou se eu trabalhasse de má vontade, eu ia ser demitido, né? Agora, o socialismo? No socialismo, eu não produzo para mim efetivamente, eu produzo para o Estado, e o Estado que acaba distribuindo a riqueza para os outros funcionários, né? Para a população de maneira geral. Quer saber? Acho que hoje eu não vou trabalhar. Ou vou trabalhar de maneira com menos afinco, com menos força de vontade. Isso aconteceu muito na União Soviética. A queda de produtividade dos trabalhadores. O capitalismo é um sistema econômico onde o indivíduo está acima da sociedade. Então pensa, você está estudando aqui porque você quer ir bem numa prova, porque você quer passar no seu vestibular, porque você quer enriquecer e quer atacar que você tem um carro melhor na cara do seu vizinho. Nós somos individualistas, isso faz parte da gente. Se é uma questão de nascença, ou a gente nasce assim individualista, ou se é uma coisa coletiva, um pensamento coletivo, eu fico mais com a segunda opção, mas cada um tem as suas hipóteses e suas teorias. Mas fato é que a sociedade é assim. Se de uma hora para outra a gente transformasse o indivíduo acima do coletivo e colocasse o coletivo acima do indivíduo, não dá certo, galera. Imagina, todo mundo virar funcionário público com política de pleno emprego. Se eu produzir 1 tonelada ou se eu produzir 10 toneladas, eu vou ter meu emprego. Claro, não pode pensar desse jeito, por quê? Porque o Estado, de maneira geral, vai produzir menos e, consequentemente, ele vai dar menos dinheiro, né, para a população. Ele vai conseguir oferecer menos benefícios sociais para a população. Mas para o indivíduo pensar dessa maneira é bastante complicado. Isso aconteceu na União Soviética, essa queda de produtividade. O Mao Tse Tung sabia que isso não podia acontecer. Então, além da socialização dos meios de produção, ele promoveu também uma revolução cultural. Professor, o que seria essa revolução cultural? Várias coisas. Censura. Então, por exemplo, o quê? Livros, o índice de livros proibidos, né? Livros que critiquem o socialismo, que critiquem o Mao Tse Tung, que falem bem do capitalismo, isso não pode existir. Então, censura a meios de comunicação, a meios de oposição. O único partido, né? Só existe o Partido Comunista Chinês, não existe outro partido na China. Nós temos, por exemplo, uma idolatria à imagem do líder. Imagem do líder. Então, por exemplo, até hoje, você pega no Yuan, que é a moeda da China, você tem uma fotinha ali do Mao Tse Tung, o grande líder da Revolução Chinesa. Aliás, grandes ditadores fizeram isso na história, né? Por quê? Porque se você começa a ver o ditador em todos os lugares, o cara fica quase que onipresente. E quem que é onipresente? É divindade. E divindade nunca erra. Ou seja, quando você começa a reforçar essa idolatria à imagem do líder, o cara é super poderoso, o cara tá em todos os lugares, meio que ele fica assim, não mais sujeito a erros. Então o cara pode falar o que ele bem entender e dane-se, tá bom? Galera, uso da violência como instrumento de convencimento político. A gente pode falar de cotas mínimas de produção. Ou seja, quem não se adequasse no modelo chinês ia sofrer muito. Inclusive, galera, com a visita de agentes do Estado. Provavelmente não para fazer carinho em você, mas para te tratar com algum tipo de violência bastante grave, tá? Isso foi a Revolução Cultural. O período que ela foi mais forte foi de 1966 até 1976, tá? O período em que o Mao Tse Tung, com mãos de ferro, controlou e mudou a mentalidade da população. População, você não deve pensar de maneira individual, você tem que pensar de maneira coletiva. Você trabalhar para a China é você trabalhar não para você, mas trabalhar para o seu país, trabalhar para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações que vêm pela frente. Professor, e a Revolução Cultural deu certo? Olha, dar certo é uma coisa relativa, tá?
Economicamente deu certo? Galera, de verdade, deu muito certo economicamente. Por quê? A consequência foi a criação de uma mão de obra barata, uma mão de obra disciplinada e uma mão de obra que não faz greve, que não reclama, uma mão de obra que sabe que tem que trabalhar com muito afinco para o crescimento do Estado chinês. E até hoje isso é característica dos trabalhadores chineses. Se a gente pegar 20 anos atrás, por exemplo, quando os trabalhadores ganhavam muito pouco, eles trabalhavam demais em nome do Estado chinês, em nome da Revolução Chinesa. Então, economicamente, deu super certo. Beleza. Só que a gente não pode pensar só do ponto de vista econômico, né? Socialmente deu certo? Olha, galera, socialmente, se você considera que a morte de 50 a 70 milhões de chineses dar certo, eu particularmente acho que quando você tem que matar uma pessoa em nome de uma ideologia, já é bastante complicado. Matar 50 a 70 milhões de chineses, que a gente não sabe exatamente, né? Porque as informações circulam muito pouco na China, eu particularmente não considero como uma política que deu certo. Então, socialmente, uma série de perdas, a China sente isso até hoje, tá? Culturalmente, tudo que era produzido, né? Queimado, proibido, exilado, assim, ou quando não morto, mas economicamente criou uma mão de obra extremamente impactante, extremamente importante para a China. Então eu diria para vocês, galera, que a importância do Mao Tse-tung é uma importância muito mais política, uma importância de conseguir tornar a China uma ditadura, centralizar o poder na sua mão e criar uma mão de obra extremamente barata e disciplinada. Até hoje, isso é característica da China. Tudo bem, galera? A era Mao Tse-tung. Tira um print aqui, ó. Mao Tse-tung morreu. Muita gente comemorou, né, que não gostava muito dele, tá? O cara não foi bonzinho, digamos assim, tá? Mas, posso fazer a piada? Foi um pouco mal, parei, tá? Mas, fato é que ele criou politicamente super importante, né? Eu costumo dividir com vocês. Mao Tse-tung, importante politicamente, Deng Xiaoping, importante economicamente para a China. Quando Mao Tse-tung morre, o seu líder natural, né, sua consequência natural dentro do Partido Comunista Chinês era o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, ele pregou, digamos assim, um socialismo mais moderno. Lembrando que nesse momento a China, inicialmente durante a Revolução Chinesa, a China até pediu auxílio para a União Soviética, que também era um país socialista e tal. Romperam relações, tá? A China não queria ficar debaixo das da União Soviética e queria ser um socialismo independente dos soviéticos. E convenhamos, conseguiram, tá? Conseguiram. Mas fato é, galera, o Deng Xiaoping assume a China, vai ficar 20 anos no poder aproximadamente, né? 21 anos no poder, e ele vai promover uma baita revolução econômica na China. O grande traço ali do seu governo são as 4 modernizações, tá? O Deng Xiaoping, ele tem uma frase clássica que ele fala assim: não importa se o gato é branco ou se o gato é preto. O que importa é que o gato caça o rato. O pessoal não entende nada. Quando foi perguntado para ele, mas e aí, Deng Xiaoping, você está promovendo a abertura econômica, a modernização, isso efetivamente é socialismo? Jura mesmo? É isso que ele falou. Gente, de verdade, não importa se você chama de socialismo, capitalismo, tanto faz. O que importa é o crescimento econômico. Não importa se o gato é branco ou se o gato é preto. O que importa é que ele caça o rato, que a China cresça economicamente e que os cidadãos, eles fiquem, né, de maneira mais eficiente, fiquem melhorzinhos aí. Dentro dessas 4 modernizações, a mais importante foi a construção das ZEs. Não confundam as ZEs do litoral brasileiro com as ZEs chinesas. Você pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei que nenhum dos dois, né? Calma. ZEs do Brasil, as zonas econômicas exclusivas, são aquelas 200 milhas náuticas desde o nosso litoral que a gente pode explorar o oceano, né? O subsolo e tal, principalmente para petróleo, a nossa chamada Amazônia Azul. As zonas econômicas especiais da China são áreas que são abertas a receber indústrias estrangeiras. O que o Deng Xiaoping percebeu? A gente tá perdendo tempo aqui. Por quê? A China tem uma mão de obra barata e disciplinada, herdada do Mao Tse-tung. A galera não faz protesto, herdado da Revolução Cultural. Nós temos um baita mercado consumidor, que no primeiro momento nem foi utilizado, mas custo de produção baixíssimo. Por que a gente não vem aqui e abre pelo menos uma parte do nosso território para receber empresas transnacionais? Nossa, professor, mas o que uma indústria transnacional, tipo uma Apple, vai fazer na China? Quase nada. Só tem alguns benefícios. Por exemplo, baixo custo da mão de obra. Galera, convenhamos, a mão de obra chinesa, pelo menos naquele momento, hoje está encarecendo um pouquinho mais, mas ainda é bem barata. Na época, muito baixo.
Fiscalização ambiental praticamente inexistente. Então, fiscalização ambiental baixíssima, galera. Ambiental praticamente inexistente. A China, que eu falei para vocês, é um país extremamente poluído. Carvão mineral, CO2 na atmosfera, muita coisa. Aqui nós temos uma proximidade com o Oceano Pacífico. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia o oceano mais movimentado do mundo nem é o Oceano Atlântico, que separa Estados Unidos de União Europeia. O oceano mais movimentado do mundo é o Oceano Pacífico. Olha que interessante você ter uma indústria aqui localizada que vai ter acesso ao mercado consumidor dos tigres asiáticos, acesso ao mercado consumidor japonês, acesso ao mercado consumidor australiano, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também tem a sua costa do Pacífico. Ou seja, acesso ao Oceano Pacífico é um ponto geopoliticamente, geograficamente muito importante, tá? Aqui você vai ter, além desse custo de mão de obra, fiscalização ambiental, impostos muito baixos. Ou seja, de maneira geral, a China, ela quase que iniciou esse processo de desconcentração industrial. As indústrias começaram a sair da Europa, onde tudo isso era muito mais caro, começaram a sair dos Estados Unidos, onde tudo isso era muito mais caro, e começaram a se instalar no sudeste da China, nessa areazinha que o Deng Xiaoping abriu para receber indústrias transnacionais. Mas calma aí, o trabalhador chinês que está indo trabalhar numa Nike, lembrando que é um estado socialista, ele não consome Nike. Aqui, essas ZEs, pelo menos no primeiro momento, ela ficou como se fosse uma espécie de plataforma de exportação. Como assim, professor? Uma plataforma de exportação? As indústrias vêm, se instalam nas ZEs, se instalam nessas áreas litorâneas e vendem para fora. Nada ficava para o mercado interno. O chinês, ele produzia coisa da Nike, mas ele consumia coisas de indústrias nacionais chinesas. Pelo menos no primeiro momento. Professor, isso deu certo para a China? Ah, imagina, só muito, né? Professor, mas qual que é a vantagem da China? Por mais que os impostos fossem baixos, eles existiam. Então, a China começou a arrecadar muitos impostos com as indústrias transnacionais de outros países. Isso fez a China crescer, na década de 80 principalmente, cerca de 6, 7, 8% ao ano. Um crescimento muito significativo, tá? Isso foi o início do processo de crescimento chinês. Quando isso começa a acontecer, a gente já começa a meio que falar assim, lembra aquela ideia do Deng Xiaoping, né? O gato é preto, branco, importa que ele caça o rato. A ideia é que a China, ela está se tornando o que a gente chama de um socialismo de mercado ou um capitalismo de Estado. Por quê, professor? Porque nós temos aqui socialismo de mercado no sentido que a China é uma ditadura, mas a China, pelo menos nas suas zonas econômicas exclusivas, nessa área litorânea, está se comportando como um país de economia de mercado, economia aberta, exportando para outros países, tá? Explorando a sua mão de obra, isso é típico do capitalismo também. Indústrias privadas estão se instalando nessa região. Ou um capitalismo, no sentido que é um sistema econômico capitalista aqui, né? Reprodução ampliada do capital, propriedade privada, essas coisas. Mas que tem a presença do Estado muito forte. Até hoje, a China recebe essa alcunha, né, essa denominação. É um socialismo de mercado ou um capitalismo de Estado. Porque é um capitalismo no qual o Estado ele se faz muito presente. Típico somente da China isso aí. Alguns outros países também, né? Mas principalmente da China. Beleza? Tira um print aqui, galera. A China, então, ela já estava começando a expandir ali, né? Já estava começando a crescer bastante geopoliticamente e economicamente falando. Chegou na década de 90, o Deng Xiaoping percebeu que ele estava pecando em uma coisinha só. A China está recebendo cada vez mais indústrias, está crescendo bastante, né, com as ZEs e tal, beleza, ok, está atraindo bastante indústria, só que a gente não está explorando como deveria um ponto super importante que a gente tem, mercado consumidor. Galera, convenhamos, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas. Mesmo que você... Ah, não, mas é todo mundo pobre, só metade consome. Beleza, 500 milhões de pessoas, já é a maior população mundial, percebe? De mercado consumidor. Ou seja, a China não estava explorando o seu mercado consumidor. O Deng Xiaoping, então, o que ele faz? Na década de 90, ele promove a abertura de todo o mercado consumidor da China. Claro, esse mercado consumidor só ia ter acesso aos produtos das indústrias que se instalassem na China ou aos produtos que o Estado chinês importasse por vontade própria.
tá? Ou seja, todas as indústrias praticamente vão se instalar na China. Começa a ter um processo, galera, de desconcentração industrial nunca antes visto na história da humanidade. Por quê? Porque todo mundo quer se aproveitar do mercado consumidor chinês. Qualquer coisa que você colocar na China vende muito. Claro, galera, tem 1,3 bilhão de pessoas, 1,4 bilhão de pessoas. Ah, eu vou colocar fralda geriátrica. Tem muito idoso, vai vender bastante. Eu vou vender chupeta, tem muito bebê, vai vender bastante. Eu vou colocar a camiseta, tem muita gente, a camiseta todo mundo usa, né? Mas tem muita gente que usa, vai vender muito. Pra vocês terem uma noção, a sociedade oriental é uma sociedade que tem muita cultura do fumo muito forte, né? A Marlboro, uma marca de cigarro, se instalou na China. Ela vendia, galera, em torno de 30 a 40 milhões de maços de cigarro por dia na década de 90 e continua vendendo bastante. Galera, tudo que você coloca na China dá certo. Tem muita gente para consumir, tem muita gente para comprar, percebe? Então, o mundo, ele vive a década de ouro nesse período. E que, aliás, vai até os anos 2000, tá? Os anos 2000, por exemplo, vão ser anos em que a China ela começa a se consolidar num outro patamar no sentido geopolítico. Nos anos 2000, a China começa a fazer parte dos BRICS. Os países emergentes começam a crescer, muito puxado por esse aumento do consumo da China também, tá? Essa década de ouro do capitalismo, por que ela acontece? A gente teve uma crise muito grande em 73, que é a chamada crise do petróleo, e que fez o mundo se ressentir economicamente demais. O Brasil, por exemplo, na década de 80 entrou na década perdida, os desenvolvidos começaram a adotar medidas não mais keynesianas do Estado, promovendo um estado de bem-estar social, mas sim medidas de corte de gastos públicos, medidas de aumento dos impostos. Tanto que, por exemplo, a gente fala que começa o neoliberalismo com a Margaret Thatcher, com o Ronald Reagan, ou seja, políticas um pouco mais de austeridade, de controle de gastos públicos, do Estado arrecadando mais impostos, cortando benefícios sociais. A década de 80 é uma década bem difícil para o mundo. O mundo tentando se recuperar da crise econômica. Quando que efetivamente vai conseguir se recuperar? Na década de 90. A década de ouro do capitalismo, dentre outros, e o principal motivo, pela entrada da China no mercado consumidor. A China, galera, assume um papel de protagonista do mercado mundial. Só que, de novo, né? Nossa, professora, a China é muito legal, ela está crescendo, ela está fazendo o mundo se desenvolver. Exatamente. Mas é um plano estratégico também. Por quê? Porque a China, ela está crescendo, mas ela está crescendo e está fazendo com que o mundo inteiro fique nas suas mãos. As indústrias do mundo estão na China. E dentro do capitalismo, se você não tem a parte da produção industrial, o capitalismo vai à falência. Convenhamos, galera, a China, ela pode, por exemplo, a qualquer momento, dentro de um estado extremamente centralizador, controlador, fechar o seu mercado consumidor. Por que não? Assim, ó, países do mundo, ou vocês fazem o que eu quero, ou todas as indústrias aqui vão ficar comigo, dane-se. Não, China, você não pode fazer isso. Posso, um estado ditatorial, posso fazer o que eu bem entender. Percebe? O poder que a China tem nas suas mãos, o poder que a gente está colocando na mão de um estado extremamente interventor na economia, e aí não tem nada a ver com xenofobia e tal, né? Poderia ser, sei lá, qualquer ditadura que fizesse a mesma coisa, seria extremamente complicado. Aliás, você colocar muito poder na mão de um país, seja um estado democrático, exemplo dos Estados Unidos, é extremamente perigoso também, tá? Fato é, a China vai começar a perceber que ela está sendo importante economicamente. A China, nesse momento, ela começa a dar os seus primeiros passos na produção de bens de consumo. De bens de consumo próprios. Ou seja, bens de consumo que tenham as suas próprias tecnologias. Eu sou da década de 90, nasci exatamente em 1990, tá? Eu lembro que quando eu falava assim, nossa, meu, você vai ganhar um brinquedo da China. Eu falava assim, ah, meu, tá zoando, né? O negócio vai quebrar, o negócio vai ser zoado. Por quê? Porque a China, quando começou, porque até então ela só exportava produto dos outros. Quando ela começou a ter a produção dos seus próprios bens de consumo, era coisa quebrada, coisa muito baratinho, tá? Coisa chinesa muito barata. Mas era coisa que quebrava, coisa que vinha zoada. Hoje em dia, claro que assim, você vai comparar a qualidade de um carro chinês com um carro japonês, não é a mesma coisa. Mas eu tô falando aqui, ó, na década de 90, a China vendia brinquedo zoado. Hoje a China produz carro que tem um grande valor no mercado. Jack Motors, Chery, dentre outros produtos, tá bom? A China, literalmente, na década de 90, era uma reprodutora de bugiganga, coisa que quebra, coisa descartável, tá? Mas a China começa a perceber que ela está crescendo na questão geopolítica, no sentido geopolítico. E a China vai, em 1997, vai começar a colocar suas asinhas de fora. O Hong Kong. Seguinte,
Eu sei que vocês são um dos tigres asiáticos, vocês têm um apoio muito grande da Inglaterra, né? Conseguiram, assim, se libertar do Estado chinês e tal. Só que seria legal se vocês voltassem a pertencer à China, não seria? A gente sabe, assim, que Hong Kong tem a etnia chinesa, é muito próximo, né, do território tal, da China e tal. Hong Kong, será que teria como você voltar a pertencer à China? Hong Kong fala, jamais. China, vocês são uma ditadura socialista, eu sou um país capitalista, produção industrial, uma das maiores bolsas de valores do mundo. Então beleza. Então acho que eu vou começar a progressivamente fechar o meu mercado consumidor e deixar de relacionar com a Inglaterra, com vocês. Não, China, pelo amor de Deus, não faz isso. Hong Kong vai lá e volta à China num acordo de 50 anos. Hong Kong, em 1997, pressionado pelos chineses, voltou, foi reincorporado ao território chinês, com algumas condições que a gente vai colocar aqui. Só porque, em 1999, a China fez exatamente a mesma coisa, mas não mais com Hong Kong. Agora com uma outra ilha que tinha uma relação muito forte com os portugueses, a ilha de Macau. Ô, Macau, será que teria como você voltar a pertencer a gente? Ah, não teria? Ah, então beleza. Então acho que eu vou fechar o mercado consumidor, aplicar sanções econômicas. Não faz isso, China. Você acaba com o capitalismo. O capitalismo está nas suas mãos. A China sabe disso. Hong Kong vai lá, Macau vai lá e volta à China. Também num acordo de 50 anos. Vocês estão percebendo, galera, que a China ela começou a adotar uma outra postura, uma postura mais agressiva, no sentido de conquistas de território. Nesse momento, com essas duas reincorporações, tanto a reincorporação de Hong Kong como a reincorporação de Macau, a gente vai ter uma frase que sintetiza o que a China é. China, um país, dois sistemas. Tem gente, galera, que pensa que essa frase aqui se refere ao capitalismo de mercado, aliás, ao capitalismo de Estado ou socialismo de mercado que a China tem, né? Ah, professor, é um país, dois sistemas, porque é capitalista e socialista. Não é isso. É um país, dois sistemas, porque nós temos a China continental, que é uma ditadura controlada pelo PCC, tá? Controlada pelo Partido Comunista Chinês, e nós temos esses dois territórios, que são Hong Kong e Macau, que têm, ou deveriam ter pelo menos, democracia. Que tem, ou deveriam ter pelo menos, né, uma democracia, tá? É um acordo durante 50 anos, que se as duas partes concordarem em renovar por mais 50 anos, beleza, galera, vai continuar pertencendo ao Estado. Professor, a China está respeitando essa democracia? Então Hong Kong até concordou em participar, desde que, por exemplo, eles tivessem eleições próprias. Cada vez menos a China está respeitando. E, aliás, as manifestações já começaram a acontecer, tanto em Macau, como principalmente em Hong Kong. Em Hong Kong, a China, por exemplo, ela começou a interferir no processo político da escolha de quem seria o representante, né, o governo local. O que a população fez? Começou a sair às ruas, começou a se manifestar. China, nem vem meter o pito aqui no meu país, tá? A polícia, altamente violenta, altamente repressora, começou a bater, começou a fazer muito mal aos manifestantes. Era um dia chuvoso, os manifestantes, para se proteger do spray de pimenta, começaram a abrir guarda-chuvas. E aí, o guarda-chuva virou como se fosse uma espécie de símbolo para os chineses, para a galera de Hong Kong, né? Um símbolo de resistência. Isso ficou conhecido como a Revolução dos Guarda-Chuvas. A Revolução dos Guarda-Chuvas para Hong Kong é uma revolução, um pedido por liberdade, um pedido por democracia. No começo de 2019, a então líder de Hong Kong, chamada de Carrie Lam, ela fez uma medida bastante polêmica. Ela criou uma lei, né, bastante polêmica, que era uma lei que presos políticos, presos que contestassem o Estado tal, poderiam ser extraditados para a China continental e ali ser presos, né, e sofrer as sanções da China continental. Poxa, mas Hong Kong não é um país independente, é um país que não quer democracia? Quando Hong Kong percebeu que a Carrie Lam estava começando a se aliar ao Estado chinês, estava começando a adotar políticas de extradição para a China continental, um país sem liberdade de expressão, sem liberdade de manifestação, a população começou a sair às ruas e eles ficaram meses manifestando contra o Estado chinês. Meses manifestando, saindo com seus guarda-chuvas
pedindo por democracia. Ou seja, a situação de Hong Kong hoje, galera, é bastante complicada. Por quê? Porque nós temos um estado de Hong Kong cada vez mais pressionado pela China para ter uma aproximação política, só que a população de Hong Kong implorando, pedindo pelo amor de Deus para que não seja feito isso e para que seja respeitada a liberdade no seu território, tá bom? Ou seja, China, um país com dois sistemas. Para vocês terem noção de como a liberdade não é muito respeitada na China, acho que eu comentei com vocês também que não existe uma internet, existe uma intranet na qual o Estado ele sabe exatamente o que você anda pesquisando nas suas redes. Se você pesquisar, por exemplo, um momento histórico da China chamado de o Massacre da Praça da Paz Celestial, um momento bem conhecido, que tem uma foto bem famosa que eu vou colocar aí para vocês, onde a gente teve um manifestante que ficou na frente de um tanque, exatamente no período de comemoração da Revolução Chinesa, no aniversário da Revolução Chinesa. Como começou essas manifestações, a polícia chinesa massacrou todo mundo, por isso ficou conhecido, né? Massacre da Praça da Paz Celestial. Se você procura isso na intranet dos chineses, não há nenhum tipo de resultado. E saiba, o Estado chinês sabe o que você está pesquisando e provavelmente vai fazer uma visitinha para saber por que você está tão interessado nesse assunto, tá? Hong Kong não quer isso. Hong Kong, um tigre asiático, primando pela democracia, não gosta desse tipo de privação de liberdade. Tudo bem a situação aqui? Beleza? Pode tirar um print. Pegando a China agora, então, nos anos 2000, lembrando que a década de 90, voando assim, de década de ouro para a China cresceu muito economicamente, atrai investimentos estrangeiros, abasteceu o mercado consumidor que o mundo precisava. Os anos 2000, eu diria para vocês que é a consolidação da China com uma nova potência geopolítica internacional, tá bom? Como principais expoentes dessa consolidação, eu falaria para vocês, por exemplo, o início da produção tecnológica chinesa. Isso é bem interessante, né? Quando uma indústria se instala na China, uma das condições que o governo chinês ele coloca é que aquela indústria ensine o governo chinês como que se fabrica determinado produto. Então, por exemplo, a Honda. A Honda é uma fábrica, né, uma automotiva japonesa. Se a Honda se instalar na China, ela vai ter que repassar a tecnologia de produção de carros da Honda para o Estado chinês. A Apple se instalou na China, várias automobilísticas se instalaram na China, e a China, ela deixa de ser somente aquela reprodutora de bugiganga e ela passa a produzir produtos com tecnologia das indústrias que lá se instalaram. Ou seja, a China nos anos 2000, ela passa a ser também uma potência tecnológica. Assim como eu falei para vocês. Claro, não dá para você comparar, por exemplo, uma automobilística japonesa, uma Toyota, uma Honda tal, com uma Jack Motors, com uma Chery, por exemplo. Mas, galera, convenhamos, para um país que na década de 90 exportava carrinho de brinquedo, exportar carro de verdade hoje é uma baita revolução. A China tem produtos, assim, indústrias de altíssima tecnologia. A Lenovo, por exemplo, é uma indústria chinesa, tá bom? E cada vez mais adquirindo empresas no mundo, produzindo tecnologia, investimento em pesquisa e desenvolvimento. A China está crescendo bastante nessa questão tecnológica. Isso vai ficar nítido quando eu falar para vocês dessa guerra tecnológica atual. Mas calma, sem spoiler. Outro ponto importante. Uma agência de investimento norte-americana chamada Goldman Sachs. Isso aqui que é uma agência de investimentos. Basicamente, tem um ricaço lá, só que ele não sabe investir o dinheiro dele. Ele vai lá e coloca na mão de um agente, de uma agência de investimentos. E a agência de investimentos recomenda investimentos para esse cara. Olha, invista tanto na Bolsa de Valores, tanto no Tesouro Direto e tal. Uma agência de investimento norte-americana chamada Goldman Sachs falou assim, investidores do mundo, vocês querem ganhar dinheiro, tem certeza? Então é o seguinte, ó, invistam em Brasil, Rússia, Índia e China. Esse S não estava ainda, tá? BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. BRIC, para quem não sabe, em inglês significa tijolo, que é quase como se fosse uma espécie de acrônimo, um significado de construção. Países que estão edificando o seu crescimento estão se tornando países desenvolvidos. Entre aspas, claro, tá? Países emergentes. E galera, convenhamos, esses países, eles gostaram tanto da determinação, né? Eles gostaram tanto de ser chamados como BRICS, que eles começaram a organizar reuniões periódicas. Brasil, Rússia, Índia e China, para ficar discutindo políticas comuns entre países emergentes. Lembrando, não é um bloco econômico, tá? Não existe livre circulação de mercadorias entre os países membros. Mas eles gostam de se reunir. Para vocês terem uma noção, eles até fizeram um banco comum entre eles. Um banco que empresta dinheiro para países em situação de crise econômica, em situação de devastação de infraestrutura, tudo tal. A China é bem espertinha, vocês sabem disso, né?
A China, ela tem a maior produção industrial do mundo, então ela carece de matéria-prima. Sabe o que ela percebeu? Que existe um continente que quase ninguém olha para ele de maneira efetiva, de maneira eficiente, e resolve fazer parcerias econômicas. Sabe com quem? Com a África, galera. Isso é uma coisa super interessante, tá? Uma coisa que vocês têm que ter noção. Tanto que, por exemplo, esse S, para quem não sabe, ele é de South Africa, ó, meu inglês britânico, de África do Sul. A África do Sul, ela entrou nesse grupo e participa das reuniões, de verdade, galera, porque tem características semelhantes. Imagina, Brasil, Rússia, Índia e China são países baleia, países muito grandes, com grandes recursos naturais, alta população. A África do Sul, por mais que também seja um país emergente, seja um país assim, subdesenvolvido e industrializado, ela não tem a mesma característica dos outros países. Mas a China convidou a África do Sul a fazer parte. Por quê? Porque a África do Sul, assim como outros países da África, tem muitos recursos minerais. E quando eu falo para vocês de recursos minerais, tanto recursos minerais fósseis quanto recursos minerais metálicos. Ou seja, tudo que a China mais precisa para conseguir consolidar seu crescimento. A China hoje, com toda certeza, é o país que mais investe na África. E é como se fosse uma parceria que eles fazem mesmo. A China precisa de matéria-prima. A África precisa de infraestrutura para conseguir escoar a sua produção. Então a China constrói portos, ferrovias, rodovias e por aí vai. E a África, em contraposição, fornece matéria-prima, ou de graça ou a um preço muito mais barato para os chineses, tá? A China hoje, ela investe em infraestrutura em vários lugares do mundo, inclusive é nós Brasilzão. Cara, existe um projeto feito pela China também que pretende unir o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, ligando o Brasil até o Peru. Imagina o benefício que vai ser isso, se o Brasil conseguir ter acesso ao Oceano Pacífico sem precisar dar toda a volta na América do Sul, somente por meio de uma ferrovia. Seria perfeito, tá? Isso é um plano que vai sim acabar sendo feito, de novo com investimento chinês. Ou seja, a China hoje investe no mundo inteiro, inclusive na Europa, países membros da União Europeia e tal. A gente já vai discutir sobre isso quando eu falar da Rota da Seda, tá bom? A China, então, acho que vocês estão percebendo, ela quer se consolidar como uma potência geopolítica. Acho que é bem nítido. Só que para ser uma potência geopolítica, eu diria para vocês que são necessários aí três grandes fatores. Você se consolidar como uma potência econômica. Acho que não existe dúvida que a China é a segunda maior economia do mundo e vai superar os americanos, com toda certeza, num futuro próximo. Você tem que ser uma influência militar e você tem que ter uma influência cultural. Isso é que consolida uma grande potência. Vamos pegar, por exemplo, os norte-americanos hoje são a maior potência mundial, sem sombra de dúvida. É a maior economia, disparado a maior potência militar que existe, e culturalmente talvez seja onde ele mais se consolida como grande potência. A indústria cultural americana, o tal do American Way of Life. Os Estados Unidos é a maior potência geopolítica internacional. A China percebeu que ela precisa atuar nessas três frentes. Economicamente, os caras estão, mandando bala. Culturalmente, por mais que assim os chineses ainda não tenham aquela relevância, cada vez mais as marcas chinesas elas vão fazendo parte do cotidiano. Ainda não existe uma indústria cultural chinesa, né? A gente não fala tanto mandarim assim, essas coisas. Mas convenhamos, galera, eles estão em ascensão, eles estão tentando investir cada vez mais. Se for pegar, por exemplo, as últimas Olimpíadas que aconteceram, a China foi o país que mais teve medalhas. Investimento em esporte também é consolidação como uma potência cultural. Só que militarmente, eles estão a uma distância muito grande dos Estados Unidos, anos-luz dos norte-americanos. Mas existe um paizinho que não está a anos-luz dos norte-americanos. Quem que é esse paizinho? A Rússia. A Rússia, desde a Guerra Fria, ela rivaliza militarmente com os norte-americanos. Tem arsenal nuclear, tem navios de guerra, enfim, tem um potencial militar bem interessante. Só que a Rússia carece de influência econômica. Hoje, China e Rússia são grandes aliados geopolíticos. Aliás, os dois até fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E os dois sempre voltam da mesma maneira. Se os dois, sei lá, a questão da Síria. A Rússia é contra a intervenção, a China também vai ser. A questão da Arábia Saudita, a Rússia é a favor da intervenção, a China também vai ser. Os dois sempre voltam juntinhos. A Rússia com seu poder militar e a China com seu poderio econômico. É um outro eixo geopolítico que rivaliza com toda certeza hoje com os norte-americanos e com a União Europeia. Tudo bem? Ponto importante, galera. A China e a Rússia, para vocês terem essa noção dessa parceria, hoje o líder chinês, né, que conseguiu, aliás, uma lei
para mudar. Ele vai conseguir se reeleger indefinitivamente, até quando ele quiser. O líder chinês Xi Jinping, ele recebeu e deu uma medalha de melhor amigo para o Putin. Olha que coisa bonitinha, né? Que coisa meiga. Para vocês terem uma noção de uma aliança geopolítica. Imagina, você já ganhou uma medalha de melhor amigo do seu melhor amigo? Não. O Putin já deu essa medalha para o Xi Jinping e o Xi Jinping já deu essa medalha para o Putin. Love is in the air, né? Ou seja, China e Rússia hoje são grandes parceiros geopolíticos para fazer frente a essa ofensiva ocidental, para fazer frente a essa ofensiva norte-americana. Tudo bem? Pra gente finalizar, galera, eu queria comentar com vocês hoje, para finalizar aqui nossa aulinha, sobre a era Xi Jinping. O Xi Jinping, que vem sendo chamado pela mídia chinesa como o novo Deng Xiaoping. Quem que foi o Deng Xiaoping? Aquele cara que ficou no poder na China na década de 70 até a década de 90, que introduziu o crescimento econômico chinês, a pujança econômica chinesa, crescimento de 10, 15, às vezes até 20% ao ano. Esse é o Deng Xiaoping. Por que o Xi Jinping está recebendo essa alcunha, esse nome? Porque hoje a China experimenta uma grande evolução econômica. A China hoje está se consolidando como uma grande potência. Eu coloquei para vocês algumas provas aqui. Por exemplo, a chamada Nova Rota da Seda. Para quem não sabe, galera, a Rota da Seda era um trajeto que comerciantes faziam antigamente, que conectava a Ásia Central e o restante lá para a Europa, tudo tal, a China. Ou seja, foi uma região, uma infraestrutura, caminhos, tal, que ligavam a China ao restante do mundo, economicamente falando. A China hoje, ela está investindo muito em infraestrutura em outros países, em rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, tal. Para vocês terem uma noção, a China pretende gastar até 2049, que vão ser os 100 anos da Revolução Chinesa, cerca de 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares. Para efeito de comparação, vamos comparar aqui, ó, fazer vezes 5, tal, 30 trilhões de reais. O Brasil, ele teve um PIB de 7,8 trilhões. Eu estou falando para vocês que a China, até 2049, ela vai ter gastado em infraestrutura em outros países 5 vezes o PIB brasileiro. 5 vezes o que o Brasil gera por ano. É muita coisa. E assim, países tradicionais não escapam disso. A Alemanha aceitou a ajuda da Rota da Seda, a Itália aceitou a ajuda da Rota da Seda, a França aceitou a ajuda da Rota da Seda. Ou seja, a China hoje está construindo ou reconstruindo ou investindo no mundo inteiro. Esse processo, né, de investimentos, dessa parceria, em troca de recursos minerais, apoio geopolítico, acordos comerciais, está sendo chamado de a nova Rota da Seda. Tudo bem? Outro ponto importante. Os Estados Unidos, quando ele ascendeu ao poder, o Trump, né, quando ele ascendeu ao poder republicano, ele veio com duas promessas. Let's make America great again. Isso era um pouco mais no sentido geopolítico. Estados Unidos tem que interferir na Guerra das Coreias, tem que interferir na Guerra da Síria e por aí vai. E America first. Eu vou primeiro pensar nos interesses americanos para depois pensar no interesse de outros países, né? Depois pensar no interesse, sei lá, de Rússia, de China, de México, Canadá e tal. Só que os Estados Unidos ele tem um problema bastante grande, bastante significativo, que é o seu déficit comercial. A balança comercial norte-americana é extremamente desfavorável. O que o Trump fez? Ele começou a pegar os países onde os Estados Unidos mais perdia dinheiro na relação importação e exportação e começou a colocar barreiras alfandegárias, taxas alfandegárias, impostos, para proteger a sua indústria ou seus produtores nacionais. Ele fez isso com a União Europeia, ele fez isso com o Brasil, inclusive, né? Colocou taxas de importação de alumínio e de aço. Ele fez isso com o NAFTA, hoje nem chama mais NAFTA, chama UNSCA, né? México, Canadá e Estados Unidos. São um bloco econômico hoje com algumas limitações, alguns protecionismos americanos. E ele percebeu que o seu pior déficit comercial era com os chineses. Deu problema. Por quê? Vou imaginar, Brasil e Estados Unidos, a relação econômica. O Trump fala assim, Brasil, ó, seu aço e seu alumínio tá ferrando com meus produtores locais. Eu vou ser obrigado a adotar barreiras comerciais contra vocês. O que o Brasil pode fazer? Estados Unidos, não aceito. Se vocês adotarem barreiras comerciais contra a gente, eu cancelo as nossas relações econômicas. Vocês acham que isso vai ser mais maléfico para os Estados Unidos ou para o Brasil? É óbvio que para o Brasil. Então, os Estados Unidos ele é um país que tem o capitalismo, assim como a China, o capitalismo na mão. Se ele ficar pressionando os outros países, falando que não vai mais fazer comércio, não vai fazer mais parceria, o outro país é obrigado a ficar de joelho para os interesses norte-americanos. Quando os Estados Unidos faziam isso com a China, com o Xi Jinping, o Trump falou, ô Xi Jinping, nossa relação econômica está muito desigual.
eu vou ser obrigado a adotar barreiras comerciais contra vocês. O Xi Jinping falou, nem ferrando. Se você adotar barreiras comerciais contra a gente, eu adoto barreiras comerciais contra vocês. E ficou uma briga em 2018 e 2019 de taxas. Os Estados Unidos sobretaxavam produtos chineses, os chineses sobretaxavam produtos americanos. Isso foi chamado de a guerra comercial. Pessoal, mas isso não é bom? Porque, sei lá, a China deixou de comprar a soja dos Estados Unidos e passou a comprar mais soja do Brasil. Pô, legal, visão assim curtinha, curto prazo, parece interessante porque o Brasil ganha mais mercado. Mas eu tô falando para vocês das duas maiores potências econômicas, que é a China e os Estados Unidos, que não comercializam entre eles, que estão adotando sobretaxas. Isso afunda o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que precisa de compra e venda de mercadorias. Se as duas maiores potências não se relacionam, é problema, tá bom? Outra guerra, entre aspas, que aconteceu entre Estados Unidos e China foi a guerra tecnológica, principalmente pensando numa tecnologia chamada de 5G, a quinta geração de velocidade da internet, tá? Hoje, a liderança da tecnologia 5G, dessa quinta geração de velocidade, é uma empresa chinesa chamada de Huawei. Ah, professor, beleza, já ouvi falar e tal. A Huawei, ela vem espalhando essa tecnologia 5G em uma série de países, tá? Já fizeram leilões, inclusive, na Coreia do Sul, na Rússia, né, obviamente, vai ser feito isso e tal. Só que os Estados Unidos está com um pouco de medo desse avanço dessa tecnologia. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje, ele praticamente monopoliza o sistema de telecomunicações. E uma coisa que vocês têm que entender, hoje o controle dos dados, talvez os dados das pessoas, seja uma das principais mercadorias que existem no mundo. Por quê? Imagina, por exemplo, vamos pegar aí, você usa o seu celular, não sei se você tem Android, iPhone e tal. Aí você vai lá, entra na sua rede social. Aí você curte determinada coisa e não curte outra coisa. Aí você entra em determinado site, não entra em outro. E aí você deixa o seu GPS ativado, ele sabe exatamente pelo lugar onde você passa. Faça uma experiência, comece a falar perto do seu celular, sempre o mesmo produto, sei lá, bicicleta, 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 bicicleta. Vai começar a aparecer propaganda de bicicleta no seu celular. Professor, isso existe? Claro que existe, tá? É meio Black Mirror, mas juro que isso existe, tá? Imagina empresas tendo acesso ao que você gosta, tendo acesso ao que te causa medo, tendo acesso por onde você passa, o horário que você passa, para fazer propagandas específicas para aquele momento. Isso é muito valoroso. Hoje, as empresas, elas investem muito em geomarketing baseado no dado das pessoas. E os norte-americanos, eles estão acostumados a ter esses dados. Por exemplo, imagina, galera, o Mark Zuckerberg do Facebook, quantas vezes já não foi depor no Senado americano por conta de vender dados das pessoas das curtidas do Facebook, onde eles frequentam, quais fotos eles estão marcados. Não existe mais essa questão de privacidade, tá? Essa é a grande verdade. Só que a China está saindo na frente nessa questão do 5G, inclusive no Brasil. O Bolsonaro, por exemplo, né, o Brasil, ele já autorizou a China a participar do leilão da tecnologia 5G, desagradando bastante os norte-americanos. Para vocês terem uma noção, a Google, que é norte-americana e também dona do Android, sabendo que o Android representa 80% dos celulares do mundo aproximadamente, falou, olha, empresas do mundo, pessoas do mundo, se vocês utilizarem celular da Huawei, mesmo com essa tecnologia 5G, eu vou ser obrigado a não atualizar mais o sistema operacional Android. Obviamente, a China rebateu e falou assim, vocês vão autorizar? Beleza, a gente faz um sistema operacional melhor que o de vocês. Tem isso, né? A Android, a Google voltou atrás e amenizou um pouco os probleminhas. Por mais que o geomarketing seja bastante interessante, o que os Estados Unidos têm medo também? Dados de segurança nacional. Imagina, por exemplo, americanos utilizando a tecnologia 5G e a gente sabe que o Estado chinês ele interfere muito na propriedade privada, nas empresas chinesas. Os chineses, o Estado chinês tendo acesso a dados de segurança dos Estados Unidos. Mas os chineses tendo acesso ao medo que as pessoas têm e colocando, por exemplo, propagandas negativas de determinados candidatos para presidente do tal, sabendo que aquilo pode fazer com que a pessoa reaja muito mal a determinado candidato. Até mesmo numa fake news. Hoje a gente vive no mundo da pós-verdade. A gente sabe que a Rússia, por exemplo, interferiu no Brexit, no processo de saída do Reino Unido da União Europeia. A Rússia interferiu na eleição do Trump, por exemplo, soltando fake news, soltando notícias que falavam mal de determinado candidato, pegando justamente do ponto mais fraco da pessoa, no medo mais forte da pessoa, seja a questão da migração, seja a questão do desemprego, seja a questão da desigualdade social.
e isso consegue interferir muito nos processos eleitorais. Imagina esses dados na mão da China. É uma coisa que preocupa bastante os norte-americanos. Então hoje, além dessa guerra comercial, que teve uma trégua no início de 2020, nós vemos ainda mais uma guerra tecnológica, uma disputa na tecnologia 5G. Quem vai ser a grande liderança dessa tecnologia, que vai impulsionar a quarta revolução industrial em praticamente todos os países? A China com certeza está saindo na frente. Mais um passo na frente que a China está frente aos norte-americanos. Tudo bem, galera? Quem é a China hoje? Beleza? Dá um print aqui, ó, que eu só vou colocar para vocês os desafios da China para o seu crescimento econômico e a gente já finaliza a nossa aulinha. E para finalizar nossa aula sobre China, eu coloquei para vocês algumas dificuldades que a China vem atravessando e que, aliás, já vem trazendo alguns reflexos na desaceleração da economia chinesa. Ah, entendi. O Ricardo falou que a China está ficando pobre. Não falei nada disso. Para a China, uma desaceleração é você não crescer 8%, você crescer 5%. O Brasil está lutando para crescer 1%. É bem provável que cresça nada esse ano, percebe? Então, assim, é um crescimento bastante significativo. Não é que a China está em crise, nada disso. Mas alguns fatores vêm fazendo com que a China passe por um momento de desaceleração. Ou melhor, alguns desafios para manter o seu crescimento econômico, tá bom? Eu listei aqui para vocês. Primeiro, uma crise previdenciária. Professor, em que sentido? Lembra da política do filho único que eu falei para vocês? Adotada na década de 70? Isso fez com que a China hoje tenha muitos idosos e proporcionalmente poucos adultos. A crise previdenciária é um desafio que a China vem passando hoje. O Estado chinês sustentar essa alta quantidade de idosos com proporcionalmente poucos adultos para contribuir, pagar impostos e tal e sustentar, é um grande desafio para o Estado chinês. Tanto que a China, eu comentei com vocês, cancelou a política do filho único e mais, planeja, talvez, espero que não faça isso, adotar a política do pelo menos 2 filhos, ou seja, casais que tenham condições que sejam férteis terão pelo menos 2 filhos para aumentar a PEA, aumentar a quantidade de trabalhadores ativos no mercado de trabalho. Outro grande desafio que a China atravessa é a questão da sua matriz energética. Por quê, professor? Porque a matriz energética é baseada em todo o carvão mineral Hulha, que é um de ótima qualidade, encontrado na região da Manchúria. Só que hoje a gente está discutindo Acordo de Paris, que a China, aliás, é signatária, e precisa uma mudança na matriz energética, aquecimento global, aumento do nível médio dos oceanos, todo esse papo que vocês conhecem. A China está tendo que investir pesadamente para mudar sua matriz energética baseada em combustíveis fósseis para fontes renováveis. Energia maremotriz, energia solar, energia hidrelétrica, com a hidrelétrica de Três Gargantas, por exemplo, no rio Yangtze-Kiang, no Rio Azul. São todos exemplos da China tentando mudar sua matriz energética. O senhor está conseguindo? Claro que está, mas isso demanda altíssimo custo. É o Estado chinês deixando de investir em tecnologia, tal, essas coisas, para investir em mudança de matriz energética. Sim, eu sei que é importante, não estou desprezando, mas economicamente isso tem sim um alto custo para o Estado, tá bom? Outra questão, a questão dos separatismos. Galera, por mais que pareça que não, nós temos uma série de movimentos separatistas na China. Temos os tibetanos, temos os uigures, os muçulmanos em campos de concentração, temos a galera de Macau, temos a galera de Hong Kong, Taiwan que é indefinido, ninguém sabe se pertence ou não à China, se vai voltar, se vai formar um único país efetivamente, ou se eles são a verdadeira China, é a Ilha Rebelde, ou seja, pelo menos 5 territórios na China que pedem uma autonomia um pouco maior. Isso impacta nas relações geopolíticas. Tem países que se relacionam muito bem com Taiwan, e isso faz com que eles tenham algum certo afastamento, alguma resistência frente à China, tá bom? Esses movimentos separatistas, eles impactam fortemente na economia e na própria confiança dos investidores estrangeiros. A gente pode falar até de um certo aumento do custo de mão de obra. É um processo natural do capitalismo, né? A China ela conseguiu atrair muitos investimentos baseado naquele baixíssimo custo de produção. Então a gente pode falar, por exemplo, leis ambientais pouco rígidas, baixo custo da terra, baixos impostos e baixo custo de mão de obra. Só que tem uma coisa chamada lei da oferta e da procura. Cada vez mais indústrias se instalaram no mercado chinês. A procura pelos trabalhadores aumentou. Consequentemente, os salários também subiram. Ah, entendi. O Ricardo está criticando o aumento dos salários. Claro que não, tá? Isso é bom. Lembra que eu comentei com vocês? Os chineses hoje estão viajando pelo mundo, estão aumentando o seu poder de compra. Isso é muito bom, né? Para a população chinesa, convenhamos. Só que isso afasta um pouco os investimentos estrangeiros. Talvez uma indústria que pensasse se instalar na China porque o custo da mão de obra é baixinho, hoje percebe que essa mão de obra ganha, não bem, mas ganha melhor do que ganhava e prefere se instalar no Vietnã, na Malásia, Laos, Camboja,
Países hoje que super exploram a sua mão de obra. Ou seja, a China no passado recente fez dumping, praticou uma mão de obra praticamente semi-escrava, sem praticamente nenhum direito trabalhista, para atrair investimentos. Hoje em dia, a China não tem mais tanto essa característica. Claro que, em contraposição, é um país muito mais tecnológico, é um país que oferece muito mais vantagens relacionadas à tecnologia de ponta, a tecnologia 5G e tal, essas grandes revoluções. Mas é uma mão de obra mais cara. E talvez a grande contradição que exista é justamente essa dicotomia entre globalização e ditadura. A China hoje recebe empresas transnacionais. A China hoje manda indústrias para outros países. Chineses vão para outros países, outras pessoas entram na China e começa a ter um intercâmbio de informações. Como que a China conseguiu crescer tanto, significativamente nos últimos anos? Com a revolução cultural do Mao Tse-tung. Criou uma mão de obra disciplinada, monopartidária, que não faz greve e que, aliás, trabalha sem reclamar. Imagina, até quando isso vai acontecer? Com os chineses tendo acesso a um mundo democrático. Será que eles vão conseguir superexplorar essa mão de obra, prevenir futuras manifestações, prevenir futuras greves que vão acontecer no Estado chinês, da mesma maneira que fizeram no massacre da Praça da Paz Celestial? Galera, duvido, tá? Hoje em dia, com a disseminação das redes de comunicação, WhatsApp e tal, essas coisas, é mais difícil você reprimir as vontades chinesas. Até que ponto a China, crescendo baseado na globalização, vai conseguir arcar com essa ditadura que mantém em ordem 1,4 bilhão de habitantes? É uma questão que eu tô pagando para ver. É uma coisa que eu acho que no futuro próximo, tô especulando, tá? No futuro próximo, dentro de 10, 15 anos, a população chinesa vai se rebelar contra esse Estado altamente autoritário e isso pode culminar, pelo menos, numa pequena queda ou uma grande queda, não sabemos exatamente, da economia chinesa. Tudo bem, galera? Deu para entender todas as particularidades da China mesmo? Galera, dar um print aqui na tela, belezinha? Se vocês curtiram o vídeo, essa linha completa aqui para vocês, deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário também, um feedback, é super importante para eu saber se vocês estão gostando, se vocês não estão. E é isso aí, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos, abraços e tchau!